Seja bem-vindo a mais um episódio do Faz ao Vivo. Eu sou Gustavo Fonseca, CEO e fundador da Faz Advogados. Hoje é o segundo episódio da segunda temporada do nosso podcast. Estou aqui com um cara especial. Ele ensina para milhões de jovens sobre educação financeira e empreendedorismo através do seu canal Jovens de Negócios. São 2,5 milhões de inscritos, 130 milhões de visualizações, além de ter sido o autor do livro O que eu ensino não te ensina, que virou best-seller com mais de 30 mil exemplares vendidos. Além de ensinar e ser empreendedor, ele já vendeu a empresa lá em 2020, uma parte dela, por R$1 milhão, para Thiago Nigro, CEO do Grupo Primo. E hoje, com o programa Jovens for Schools, tem mais de 50 escolas como clientes, que impactam mais de 20 mil alunos, além de ser um ídolo do meu filho, que agora está super interessado em empreendedorismo e educação financeira através da sua trilha lá no G4. Cara, muito obrigado por ter topado. Já te agradeci demais em off e fica ao vivo aqui o agradecimento. Senhoras e senhores, Breno Perrucho. Imagina, Gustavo. Obrigado pelo convite. Obrigadão, e eu que sou fã do seu filho, cara. Um moleque de 14 Aí, Gabriel, anos já, interessadaço em negócios, já fazendo perguntas super inteligentes. Mostra assim, cara, esse rapaz ele tem um futuro muito promissor. Vou começar com a pergunta dele, então? Pode? Ele falou assim, papai, a gente está fazendo uma trilha de empreendedorismo jovem. Então ele está aprendendo coisas que ele não vê na escola. A gente estava aprendendo essa semana CAC, LTV, coisas que, cara, Cohort tá longe, cohortes, cara, tá longe ainda eles aprenderem isso. Aí ele falou assim, papai, primeira aula, falou assim, e aí, gostou? Ele falou, pô, isso aqui é muito mais importante pra minha vida do que eu aprendo na escola. Vixe. Isso aqui eu vou usar pra vida. Ixi. Aquilo lá eu não vou usar. Eu falei, calma, meu filho. Tem todo um caminho de fazer vestibular, de fazer, né? Calma, vamos com calma, mas que legal que você tem tá com essa visão. Uhum. Mas, cara, na sua visão, assim, por que a escola ainda ensina Bhaskara, ainda ensina fórmulas matemáticas que a gente não vai usar, porque a gente vai usar a calculadora, vai usar o ChatGPT, vai usar qualquer outra coisa, mas não ensina a fazer um Pix? Não ensina o que é renda fixa? A escola passou de um modelo que surgiu para servir uma necessidade industrial e ela acabou sendo... Parou aí? Eu vou dizer que parou, mas ela certamente acabou deixando tendências passarem e eventualmente gerar todos os tipos de frustração nos alunos, né? Afinal, acho que todo aluno já deve ter se feito a pergunta: para que eu vou usar isso para minha vida? Mas eu acho que tem várias camadas aqui. Primeiro, a gente não pode bater na escola, porque na verdade a escola segue o que ela é colocada para ensinar. Existe e ela é medida uma entidade pelo chamada MEC, depois, exatamente. Assim como a faculdade de Direito, eu falo isso. Cara, a faculdade de Direito, ainda, eu já tenho muitos anos que eu me formei, mas ela ainda ensina um monte de cadeira de Direito civil, processo, criminal. Tá, qual é a cadeira de gestão de escritório de advocacia? Não existe. Qual é a cadeira de contabilidade para o seu próprio escritório? Não tem. Então, mas como que o MEC avalia? Quantos passam no OAB? Quantos viram juízes, promotores e por aí vai? E aí a faculdade é melhor ou pior cotada de acordo com as notas que os alunos têm nas provas. Então acaba que, não sei se é essa a sua visão também com relação às escolas e os alunos mais novos, mas elas se moldam para, pelo método de avaliação que é utilizado, serem melhor avaliadas e terem mais alunos, porque é um negócio assim como qualquer outro. Exato. E hoje, qual que é o chamariz de uma escola? É a taxa de aprovação que aquela escola vai ter de alunos no Enem, nos seus devidos cursos. Então, existe uma tendência para marketing, para diferenciais da escola, mais cursos que não cai no Enem. Não cai nada de finanças no Enem? Isso é uma coisa que eu não sei mesmo. Não cai nada de finanças no Enem. É lógico que, às vezes, algumas perguntas elas podem ser construídas para dizer que não, isso daqui é educação financeira. Por outro lado, raciocínio lógico, não talvez. existe de forma estruturada um conteúdo passado dentro da grade da escola que está relacionado à educação financeira. Inclusive, existe uma coisa chamada de BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular que toda escola deve seguir. Base Nacional Comum Curricular. Tá. Isso é um currículo obrigatório para todas as escolas. Todas as escolas público-privadas precisam seguir. E a educação financeira está lá como obrigatória, isso desde 2020. Todas as escolas precisam ter. Só que a forma como a BNCC diz que a educação financeira deve ser ensinada é por meio de um ensino transversal. O que isso significa? Não deve ter uma matéria de educação financeira. No meio da matemática você joga um Exato. exercício. No meio do exercício de história... Você pegou. Exatamente. Agora, a questão Júlio César tinha tantas moedas. Ele colocou ali. Aí estou ensinando história de Roma, mas vai meio lúdico ali. Mas não uma coisa, olha...
É isso. Só. O professor ele teria que se colocar numa situação de dar uma aula que ele já dá há 15 anos e agora buscar entender como colocar aquele conhecimento dentro da sua aula. O que, às vezes, em tese pode parecer muito legal, mas na prática acaba sendo muito difícil de funcionar. E por um motivo simples, né? Você pega, poxa, uma pessoa brilhante que está há anos estudando sobre a mesma coisa, se tornando um especialista nela. E de repente você é encarado com um novo desafio, que é ver um conteúdo que você não conhece, que é totalmente alienígena para você. Professor. E agora é obrigatório. Então, as escolas... E que não é remunerado devidamente pela função que ele desempenha, concorda? De forma alguma. Brasil. Exatamente. Se ele está na escola tradicional, se ele não montou o próprio professor, curso... Professor, não... trabalha o dia inteiro porque faz período integral e aí dá aula em cursinho depois, vai dar aula no final de semana, tem que corrigir prova. Para a aula, dá aula, corrige a prova. Tem que se manter atualizado com acontecimentos do mundo para conseguir mencionar isso na sala. Então, existe muito trabalho e, de fato, não tem um estímulo para que o professor ele se coloque na posição de estar. Dado o meu pouco tempo escasso, que normalmente eu tomo para mim, às vezes o tempo escasso nem existe, e agora eu preciso aprender sobre inteligência socioemocional e educação financeira, que são competências obrigatórias na BNCC. Então, isso acaba sendo algo que deixa impraticável a aplicação desse conhecimento. Mais para inglês ver que a gente ensina sim educação financeira na escola, mas quando a gente vai ver... E por que a gente estuda Bhaskara? Cara, existem muitas coisas que a gente estuda que elas trazem mais uma necessidade de ampliação de visão de mundo do que necessariamente te ajudar a navegar no mundo. Ou seja, você entender como que funciona o ciclo de Krebs, o que é uma rocha metamórfica, magmática, leis de Newton, plantas pteridófitas, briófitas. Eu vou ficar fazendo assim, fingindo que eu sei o que você está falando, tá bom? Não, eu também não sei, né? Mas a gente estudou. Você certamente quando estava na por escola, isso, você passou por isso. Fiz questão de deletar do meu cérebro, porque eu nunca mais de verdade, a gente não faz ideia do que são esses conceitos. A gente sabe que eles existem, mas eu acho que existe uma questão também. Acho que a gente é muito punitivo na escola. Ainda tenho muitas críticas, né, a respeito, principalmente da forma como o governo mesmo dita como as escolas devem ou não fazer as coisas, mas muito punitivo em colocar como se, por exemplo, a escola fosse a culpada por grande parte dos problemas que tem no nosso país. Bom, não é, acho que a escola é a solução. Só que ela acaba sendo marginalizada por dizer justamente, poxa, por que a escola ensina Bhaskara e não ensina educação financeira? Muitas vezes não é culpa da escola. Inclusive, as escolas se mobilizam para, dentro dos recursos que elas têm, que são limitados, encontrar alguma forma de colocar ali, empreendedorismo. A escola do Gabriel já ensina. E aí, meus dois filhos, ali, Maia e Gabriel, já... Exatamente. E aí, às vezes, faz isso fora da grade, faz isso extracurricular. Às vezes, tem que abrir mão de um tempo de uma disciplina, por exemplo, língua portuguesa. E aí, coloca em projeto de vida educação financeira, porque tem que ser obrigatório, não pode ser extracurricular, então coloca dentro da grade. Ou seja, elas fazem uma ginástica para conseguir garantir que esses conhecimentos são passados. De alguma forma chega para eles. Eu vi um vídeo, cara, seu muito legal, aquele da Paulista, que tá lá no canal. Aproveita que o brasileiro segue aí, vai lá. Finanças. Depois do vídeo, né? Termina de assistir, depois vai lá, segue o canal Jovens. Se digitar Breno Perrucha, vai achar tudo. Isso. Aquele da Paulista, que tem um palhaço, que você entrevistou várias pessoas, e aí, no meio da rua, você entrevistou um monte de gente, ninguém sabia o que era inflação, ninguém sabia o que era renda fixa, o que era taxa Selic, o que era CDB. O lance da inflação que me pegou. Eu falei, caramba, inflação, você não sabe o que é inflação, meu amigo, morando no Brasil. E você não estava falando com moradores de rua, não. Estava falando com empresários, com pessoas que estavam ali trabalhando, CLT e tal. E aí depois você foi numa escola, que eu imagino... Aquela é uma das escolas que era uma escola nossa. Que vocês têm alunos ali. Sim, temos alunos. E, cara, eu fiquei impressionado. O moleque lá de 17 anos falando que ele investe em ações, em CDI, em LCA, em Tesouro Direto. Isso aí. 17 anos. E aí você fazia as perguntas. E a inflação? A inflação é o preço geral do que acontece. Assim. E o LCA... Me surpreendeu também. Mas dá uma esperança. Fala, porra, tem jeito. A gente tem uma geração que vai conseguir. Se a gente... aumentar, né? Hoje você tem 20 mil alunos, óbvio que tem outras pessoas ensinando, mas, cara, tem um mercado absurdo de jovens que precisam aprender o que vocês ensinam. Uhum. E aí a pergunta, né, que eu quero te fazer e que me deu um pouco dessa visão ali no vídeo, é a esperança de que, cara, não precisa nascer rico ou receber uma herança ou necessariamente estudar na melhor escola particular da sua cidade para conseguir mudar de vida se você tem um conhecimento sobre como administrar, como lidar com dinheiro.
Você concorda com isso? Imagino que pratica isso e é um dos seus propósitos, certo? Claro, eu acho que tem, de novo, várias nuances e camadas nisso aqui, mas se fosse para colocar na média, eu concordo absolutamente. Eu acho que Einstein falou o seguinte: se você tem 130 de QI, você pode doar os seus 20 para alguém e você ainda vai conseguir ser rico do mesmo jeito, né? Porque não é sobre... A frase dos juros compostos é dele também. Também se você é a aprende oitava a maravilha do dominar... Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Ou você aprende a dominar, ou você trabalha para ele. Ou você ganha ou você paga. Ou você ganha ou você paga. Isso é a magia dos juros compostos, né? Quem não entende, paga. Quem entende, ganha. No caso, quem não entende, paga na forma de juros e dívida. Juros, e quem entende, paga faz na o forma de dinheiro juros e render. rendimento. Sim. Então, a forma que eu vejo é o seguinte: existe um coquetel de habilidades que, inegavelmente, elas te destacam em relação ao potencial de ser próspero na carreira e financeiramente. E essas habilidades, elas não são, pelo menos de forma estruturada, ensinadas durante o seu período de desenvolvimento escolar. E nem na faculdade. E nem na faculdade. Como você falou, poxa, você é um advogado. Direito, Você passa pela faculdade, não aprendeu como gerir um escritório, contratar pessoas, eu não tinha a maior nota processos. da minha sala. Eu não era o melhor aluno da minha sala. Mas se eu olho para meus amigos, eu estou numa posição Provavelmente diferente você é um dos mais bem-sucedidos. Demais. Exato. E lógico, porque você foi atrás de aprender coisas e você não para. Até, por exemplo, a gente se outra conheceu no habilidade. G4. Você é um cara que não tem medo de investir em conhecimento. Sim. Você sabe que isso volta para você. Então, a sua mentalidade, ela já é de nunca parar de aprender. Sim. Ou seja, não existe resposta fora da educação. A educação é a resposta de tudo. A questão é você buscar se educar com as coisas certas. Ou melhor, vou dar um passo para trás aqui. Não é que é certo ou errado, né? Você escolhe com o que você vai aprender. Mas buscar usar o seu tempo para aprender aquilo que vai corroborar com você cumprir o objetivo que você quer. Sabe que isso foi uma das coisas também que virou a chave no Gabriel quando ele foi no curso comigo. Ele começou a vir. Porque ele falava assim: papai, você trabalha muito, eu não quero trabalhar igual você. Tudo bem, né? Menorzinho, ele vendo, realmente, eu queria mais tempo com meu pai e tal. E aí, papai, você ainda estuda. Pô, você não acaba, não. Eu falei: meu filho, eu sou advogado, eu leio, assim, milhares de páginas, eu preciso estudar. E aí, quando ele viu o que é o estudo, o que a gente aprende, como isso aplica na vida, que não é aquela coisa da escola de venho para estudar para uma prova e esquecer o conteúdo. Não, cara, isso aqui eu tenho interesse em saber de cabeça amanhã, porque vai mudar talvez o dinheiro que eu tenho no banco, vai mudar como eu me relaciono com o cliente, vai mudar como eu amplio o meu escritório, como eu moldo. Cara, mudou a visão dele de que o estudo, o ensino, não precisa ser uma coisa chata e uma obrigação que você não quer fazer. É algo que depois que você cumpre ali as suas obrigações, beleza, virei advogado, montei meu escritório. Agora, o que eu entendo que eu preciso atender, que não é direito criminal, que não é direito empresarial, que não é nada disso, que vai agregar à minha vida, que vai me trazer uma remuneração melhor, que vai me posicionar melhor no mercado. Então, eu estou sentindo na pele, falei isso com você, né? Com meu filho ali, no momento, né, ele está com 14 anos, num momento muito importante para ele, de estabelecer uma relação de que estudar é bom. Uhum. Não é necessariamente chato se a gente está aprendendo, você falou coisas certas, mas assim, coisas úteis, coisas mais práticas, Perfeito, coisas aplicáveis à vida real. Perfeito, exatamente. Esse seria o melhor termo, certamente. E essas habilidades, elas só não são dadas nas escolas porque, é de fato muito difícil de você encontrar empreendedores que vão se dispor a alocar parte do seu tempo para ensinar sobre LTV, CAC, DRE, gestão de processos, hierarquia organizacional, como fazer um one-on-one, dar feedback. Cara, pensa, isso faz parte do dia a dia de qualquer empresário. Sim. Pô, mas por que o empresário ia alocar o próprio tempo para ensinar um aluno de uma escola? Uma escola não vai conseguir pagar o tempo desse cara. Assim como também, provavelmente, ele não conseguiria, mesmo doando o seu tempo, alcançar muitos alunos, para isso virar padrão para todas as escolas. Então, é por isso que é preciso que exista um método, é preciso que exista um programa, algo que tenha sido feito por empresários, mas que seja capilarizado para qualificar pessoas que eventualmente vão dar isso. Você começou, cara? Eu acabei você é um cara muito conhecido, geralmente pergunta um pouco da história. Quero aproveitar seu tempo aqui para a gente entregar conteúdo técnico, prático, que a galera aplique. Claro. Mas assim, de onde que veio a ideia de você começar a falar de finanças? Era com o seu próprio dinheiro? Onde que nasceu esse negócio aí? Contar um pouquinho ali também como é que foi vender virar sócio do Thiago Niro, essa contato com ele diário aí. Às vezes, assim, as coisas mais inusitadas que você vive em momentos totalmente desconexos na vida, em algum momento se juntam para formar algo que é completamente novo e que de repente fazem todo sentido. Eu tinha 13 anos de idade, eu comecei a fazer vídeo no YouTube de música. Você falou que você toca guitarra. Você toca também? Toco também, cara. Toco. É Olha, bom. que legal. Obviamente, certamente, de forma
Eu toco as mesmas coisas tem 15 anos, né? Você tem uma ideia. Justo. Então não pratico. Mas aprendi quando eu era moleque lá a tocar uns acordes e comecei a fazer uns vídeos no YouTube para estar com os amigos, para poder postar alguma coisa. E aí aprendi a editar vídeo, aprendi a fazer mixagem de áudio, aprendi a fazer SEO para os vídeos eles conseguirem ser melhores promovidos ali no YouTube. Posicionamento. E mantive uma certa frequência para fazer isso. Eu gostava demais. E aquilo era só hobby na época. Eu gostava de postar vídeo para depois aquilo ser falado na escola. Se posicionando já na escola ali, interesses, sim. Exato. E, pô, chamar um professor para fazer vídeo com a gente, era um negócio bem legal. E a gente ficou, eu e alguns amigos, né? A gente ficou conhecido, pô, são os rapazes que fazem... tem um canal. Exato. Só que, até então, eu nunca tinha pensado que eu faria qualquer coisa associada a YouTube. Só que aconteceu uma outra coisa. Foi o meu pai, ele sofreu um acidente de carro, faleceu, e aí foi totalmente inesperado, e ele me deixou uma quantidade de dinheiro. Isso você tinha quantos anos? 13 anos de idade. 13 anos. E não era muito dinheiro, Tá. mas era o suficiente para eu pensar, tá, se o meu pai ele tivesse me dado esse dinheiro, esse mesmo dinheiro, quando eu tivesse 18 anos, como que ele gostaria que eu usasse esse dinheiro? Certamente seria com algo relacionado à carreira. Meu pai sempre foi muito cartesiano em dizer o quanto que eu precisava me dedicar para ter uma boa profissão, né, e uma boa carreira. Cara, o dia que você for pai, você vai entender isso. Lógico. É o tipo de coisa que a gente não consegue entender antes. Por mais que as pessoas falem... Tá, agora eu entendi. A preocupação que eu tenho desse moleque conseguir... Ser alguém na vida, ser alguém na vida, exato, se manter, ter andar um com as padrão próprias pernas. básico Lógico. de sobrevivência, ainda mais no Brasil, que é difícil manter um certo padrão de vida... Os desafios que a gente tem. Perfeito. E foi ótimo que ele conseguiu me passar essa visão cedo, porque eu queria honrá-lo. Então, sabendo que esse dinheiro ele não poderia ser gasto com qualquer coisa que não tivesse associado ao meu desenvolvimento pessoal, à minha carreira, eu falei, eu não vou considerar que o dinheiro existe. E também eu não pude ter acesso a ele até eu ter 18 anos. Até lá ele ficou numa conta poupança espólio. Então, você não consegue mexer, ele fica congelado, né? Só que eu sempre fiquei me perguntando, cara, como é que eu vou gastar isso aqui? Tem muito pai com muita grana que faz isso, mas em forma de um mecanismo que chama trust. Ele deixa o dinheiro, você conhece isso, deixa o dinheiro sob a administração de um banco. Cara, meu filho, sou bilionário, meu filho é gastador. Ó, vou deixar meu dinheiro aqui, você aplica dessa forma, com essas políticas de investimento e dá 100 mil reais pro meu filho por mês aqui, mas ele não vai ter acesso ao dinheiro. Ele vai ter acesso ao rendimento do dinheiro. Então, de certa forma, é garantir o que seu pai, sem planejar, mas acabou deixando para você. Se ele tivesse te conhecido, a gente não ia ter passado por essa esfera toda. Mas, cara, essa. foi inventário. É um negócio eu falo isso, desgastante, cara, nas minhas caro. redes, assim, não queira ter um inventário. Tudo que você puder fazer para fazer a sucessão em vida, transmitir o patrimônio para os herdeiros, deixar tudo ajeitadinho, porque você perde hoje no Brasil cerca de 30%, um terço mais ou menos, do seu patrimônio em custas, honorários de advogado e o dinheiro parado. Hoje, se você tivesse lá aos 13, já tenho o dinheiro todo disponível, posso fazer o que eu quiser, qual investimento, qual coisa. Não ia ficar na poupança. Ia ficar diferente de uma poupança que às vezes se você pegar os anos ali, tem anos que deixar o dinheiro na poupança, perde você perde dinheiro, porque a inflação, que é o preço das coisas gerais, aumenta mais do que o dinheiro rende. Você perdeu o poder de Perdeu compra. o dinheiro. Exato. E foi exatamente isso que aconteceu, né? Dos 13 aos 18 você foi perdendo o poder de compra com dinheiro aplicado. Em alguns ali, anos sim, em outros ficando pau a pau, mas na média o custo de oportunidade ele sempre existiu. Ou seja, se esse dinheiro tivesse alocado de forma diferente, certamente eu poderia ter mais retorno sobre ele. A questão é, eu sempre pensei, quando eu estava na escola, que esse dinheiro, assim como qualquer dinheiro, ele servia para ser gasto. Afinal, qual que é o propósito de dinheiro, se não comprar as coisas boas da vida? E aí eu pensei, poxa, se eu tenho que gastar esse dinheiro com algo que ia deixar meu pai orgulhoso, e eu queria ser médico, eu vou, às vezes, quando começar um consultório, pagar os primeiros meses de aluguel, contratar alguns assistentes, sabe? Conseguir pagar dar um head start na própria vida. Faculdade, talvez, se fosse uma particular. Não era tanto dinheiro, você tem uma ideia, era 72 mil reais. Então, numa boa faculdade de medicina, isso dura 6 meses. Sim, né? sim. Então, se for uma particular... Teria que ser uma federal e aí por aí vai. E eu comecei a fazer medicina até, e não foi numa federal, foi numa particular, paga pelo meu tio, que foi a primeira referência que eu tive na família de alguém bem-sucedido. Meu tio virou prático atraca navio, né? Então, o concurso ultra disputado, ele passou em 4º lugar. E ele se aposentou como mar e guerra na Marinha. Então, classe média, né? Ganhava bem. Não passava fome, mas ainda assim não era rico.
Só que ele enriqueceu justamente com esse concurso que ele estudou pra caramba. Ficou 2 anos lá, todo dia, o dia inteiro, abrindo mão de muita coisa. E foi a referência que eu tive de alguém que subiu na vida. E aí, o meu tio um dia ele chegou pra mim e falou: Breno, se você não passar na Federal de Medicina, que eu sei que é desafiador, eu vou te ajudar. Então faz o concurso para particular também. E aí eu fiz. Dito e feito, não passei para Federal, passei para particular. Meu tio foi pagar porque minha mãe não tinha condição. E eu durei 6 meses na faculdade. Até eu entrar em contato com uma disciplina chamada Saúde da Família. Em algumas aulas da Saúde da Família, a gente tinha que subir uma comunidade ali em Cascadura chamada de Quintino. Sim. E lá no... Tem alguém famoso que é de Quintino. O nome eu esqueci agora, mas tem alguém que legal. E a comunidade Quintino é uma comunidade como todas as outras, cara. Poxa, você vê coisas boas, mas você vê muita pobreza. Ali no miolo do Rio de Janeiro. Exatamente. Como a gente estava num contexto de cuidar de famílias do SUS, e a gente estava com o assistente de saúde do SUS acompanhando a gente, né? O que acontecia era que a gente se deparava com realidade de pessoas que, cara, era muito chocante para a minha realidade. E, por exemplo, a gente chegou a entrar... E a sua realidade era uma realidade de classe média, né? Classe média da Tijuca. Uma pessoa ultra rica. Não. É que realmente já tive também a oportunidade de participar de alguns projetos. Realmente, assim, de ver criança com fuzil, de coisas que você sobe e fala, caramba, não é só no filme. Pois é. Sabe? Tá aqui, na cara. Exatamente. Poxa, isso, por sorte, eu não cheguei a ver. Nenhuma criança segurando... Cara, eu nunca mais vou conseguir acessar essa imagem. O moleque devia ter seus 10 anos, magrinho e... aquela arma de todo tamanho pendurada assim. Já pensou, cara? Na entrada, e aí, não, tá com assistente social, pode subir, tá aquele grupo subindo para fazer o trabalho social ali. A gente deu umas aulas lá para isso que você pensa, tá tudo mas errado. Assim, eles não, cara, não prestavam atenção, eles queriam perguntar outras coisas. Tio, seu cabelo não sei o quê, tio, menos aprender português e matemática ali na realidade. É difícil extrair eles daquela realidade para eles verem, cara, por que eu vou querer saber isso? Claro. Se eu for trabalhar, vou ganhar um salário mínimo e aqui eu tô... porque eles não têm referência de quem estudou aqui. A referência deles são as pessoas bem-sucedidas da área deles. Que da boca, né? São a galera que pode comprar o Nike, que pode comprar o Air Jordan, que pode... E aí você teve contato com isso? E eles são ambiciosos do seu próprio jeito. Se eu quero ser alguém na vida, eu sei que as pessoas... Meu único caminho talvez seja esse. Mas você teve contato com isso? Eu tive contato com algo diferente. No caso, foi associado à saúde. Então, por exemplo, da gente entrar numa casa que a gente foi atendido por uma menina de 14 anos fumando, grávida. E aí a gente ia fazer uma consulta de rotina com ela, né? E aí a assistente de saúde estava: menina, você não quer ter saúde para poder cuidar do seu filho? Você não quer que o seu filho nasça saudável? 14. Tá tudo errado. Tá tudo errado. E aí a menina olhou para a assistente de saúde quando foi dar esse toque. Sabe como a filha mal criada que olha para a mãe e fala: tá, mãe, sabe? Tira o olho assim. Foi exatamente isso. E aí fechou a porta, a gente saiu, a menina voltou a fumar, porque a gente viu pela janela. Pô, não adiantou em nada. E aí a gente foi na casa de um senhor, devia ter uns 80 e poucos anos, cara. E ele tava com era uma hérnia de próstata no escroto, que tava do tamanho de um saco de batatas, cara. Era um negócio feio de ver. E assim, ainda que a profissão, a medicina, seja absolutamente honrável, né? E eu tenha pessoalmente ganhado um respeito inenarrável por médicos que se dispõem a ajudar as pessoas. Eu falei, eu acho que emocionalmente eu não consigo. E eu acabei me sentindo cada vez mais afastado do sonho de menino que era ser médico. Simplesmente por não conseguir me vislumbrar vivendo aquilo pro resto da vida. Aquela tristeza prática ali. Exato. Eu sabia que um dos caminhos que eu podia seguir ia ser justamente ser médico do SUS. Né? E eu falei, poxa, eu não quero isso. E aí eu durei 6 meses na faculdade e saí. E aí aquela resposta que eu tinha sobre como gastar o dinheiro deixou de existir. Porque se antes era para gastar dinheiro com consultório, vou fazer o quê? E foi a melhor coisa que aconteceu. Porque quando eu deixei de me perguntar como é que eu vou gastar esse dinheiro, eu comecei a me perguntar, dado que eu não sei como gastá-lo, como que eu vou investir da melhor forma? E aí eu fui lá no YouTube e comecei a procurar como começar a investir. E aí quem que eu encontrei? Thiago Nigro. Natália Hoje seu sócio. Como é que as coisas são, né? Gustavo Cerbasi, Bruno Perini. Pessoas incríveis que foram responsáveis por me abrir esse mundo de educação financeira. E eu entendi que dinheiro não precisa ser gasto. Porque tu pode ter dinheiro guardado e aquilo rende, te paga juros,
te paga dividendos, e com o fluxo de renda que você tem por meio dos rendimentos e dividendos, você pode pagar a tua qualidade de vida. Sim. Então, um conceito de liberdade financeira um dia, até conseguir ter um rendimento que me gere o suficiente, que seja mensal ou anual, para eu pagar minhas contas, viver com o meu padrão de vida e aquele dinheiro continua trabalhando por mim. Tem até um amigo meu que ele brinca assim, óbvio que ele investe, faz muita coisa, mas ele fala assim, cara, esse negócio de, o dinheiro não pode ficar parado, ele tem que trabalhar para mim, ele tem que trabalhar para mim. Eu fico morrendo de medo do meu dinheiro sair para trabalhar e ser demitido. Muito bom. Se ele for demitido, parado na conta, deixa ele parado na renda fixa, deixa ele esse negócio exatamente. Bom, é um risco. Você coloca na bolsa de valores, né? Natural, você vai ter que viver com volatilidade, não tem jeito. Agora, aquilo me abriu os olhos para entender que o conceito que os meus pais, e até a escola tinha me ensinado a respeito de trabalho... E de dinheiro? Não, e de dinheiro não era o único conceito. Primeiro, o dinheiro não precisa ser gasto necessariamente. Dinheiro pode ser uma galinha dos ovos de ouro. Você tá com quantos anos, Breno? Quantos anos você me dá? Quero saber se eu tô... 25, sei lá, 28. Pô, você foi muito generoso. Não, deixa eu fazer as contas aqui. Vim em 2020... por aí. Eu tô com 28. 28. 28, Você viveu ainda a época que seus pais tratavam o dinheiro como uma coisa suja, por ser de papel ainda, essa coisa, dinheiro é sujo, lava a mão, pegou no dinheiro ou não? 100%. 100%. E você acha que isso é ainda uma coisa um pouco enraizada de olhar... o G4 tá com um filme, um documentário, tá no Jogo do Brasil agora, Heróis do Brasil. Cara, os empresários não são os vilões, são as pessoas que geram emprego, são as pessoas que pagam os impostos, né? O Paulo Guedes esses dias pegou um monte de garrafa d'água e falou assim, isso aqui é o Brasil, isso aqui paga os impostos, isso aqui é Bolsa Família, aposentadoria e tal. Desses aqui, tantos adultos... Aí falou, esse pessoalzinho aqui, geram os empregos, pagam os impostos para manter esse resto aqui. Vocês acham que esses aqui que são os culpados? É neles que a gente tem que apertar? Então, os empresários como vilões, o dinheiro como sujo, quem ganha muito dinheiro... Cara, e às vezes eu faço algumas coisas de vídeo assim, aí o pessoal começa a brigar entre eles, assim, de que não tinha que ter tantos imóveis, não tinha que ter isso. Cara, mas eu trabalhei por isso, eu quero... Você vê agora, né, sendo da sua geração, que é umazinha antes da minha ali, uma, duas, e contato com os jovens, você vê isso mudando de geração para geração, que o dinheiro não é mais sujo, que é bom ter dinheiro, até no movimento religioso, que no momento, há muitos anos atrás, o dinheiro era da igreja, era, né, o dinheiro quem poderia concentrar, parar um tempo que prosperar também é coisa de Deus, né? As coisas não estão desassociadas. E você vê esse movimento... Demais, cara. Eu sou muito pessimista. Inclusive... Você é? Ou não, foi? Desculpa. Hoje... eu acho que tem duas vertentes aqui. Pessimista, não. Eu sou pessimista em algumas coisas. Mas pessimista e pragmático. Mas se você olhar para o longo prazo... Aí eu sou otimista pra caramba, cara. Eu sou pessimista em entender que hoje a gente está numa situação onde o lema do socialismo é vivido todos os dias, que é de cada qual com a sua capacidade para cada qual com a sua necessidade. Sim. Dispensa a capacidade, a competência, o esforço, a meritocracia. Essa semana a gente teve uma alteração no imposto de renda sobre os rendimentos para financiar programas sociais. Não sei se você já viu essa notícia, ela é de ontem. Pronto. Eu vi ontem o post do Lula, taxação dos super ricos. 17,5% para padronizar, era de CRIs, todos os investimentos, né? Exatamente. CDBs, L6, L6, LCAs, no longo prazo, antes era tudo 15%. Isso virou meme agora. Bom dia para você que hoje passou um dia sem um novo imposto do Haddad. A cada 30 dias tem alguma coisa nova aí. E a forma como eu vejo se você olha para a situação como está hoje, é para você ser pessimista mesmo, porque se você desestimula a produção de riqueza, o que acontece é que na ponta o pobre sofre. E isso é difícil de a maior parte das pessoas que não tiveram acesso a conhecimento de economia vislumbrarem. E para mim não é por falta de intenção. Existe uma briga e uma discussão eterna de direita, esquerda, de intervencionistas e liberais. Por quê? O Estado grande ou o Estado mais enxuto? Estado grande, assistencialismo. Mas tem que cobrar mais dos ricos porque tem que investir em educação. E todo mundo faz sentido, né? Existe conceitualmente uma forma de você olhar para isso e falar, não, as pessoas partem de boas intenções. O ser humano, eu acredito piamente, ele é, em média, bem intencionado. O que isso significa? Que as pessoas têm empatia. Talvez seja. Mas eu acho que a gente tem dados que corroboram para isso, né? Vamos lá.
a gente tem um povo que ele sente a dor do outro. Por que nos filmes você quer sempre torcer para quem sofre, para quem passa pelas dificuldades? Jogo de futebol você torce pro mais mais fraco. Sempre a gente quer ver o... Então, quem que é o mais fraco na sociedade? É o pobre. Ele é o mais frágil mesmo. E quem que não é? São os ricos. Isso. Só que isso cria um desentendimento de como funciona a economia. Que é de um antagonismo do bom e do ruim também, como um bom e o mal. Como se eles estivessem um contra o outro, né? O que não é na sociedade mesmo. Então, ao você, por exemplo, falar, vamos tributar todo mundo que ganha dinheiro mesmo, que são os ricos. Inevitavelmente, ao tributar isso, você vai ter um impacto direto nos preços dos produtos. Os investimentos vão sair do Brasil, porque o Brasil fica mais caro do que investir em tal lugar. E aí, investimento lá para fora, você aumenta a procura por dólar, o que acontece com o preço do real em relação ao dólar? Cai. E aí o dólar sobe. A população não entende essa coisa toda e na hora do voto ninguém leva isso em consideração. Vou tributar dividendo só para quem ganha mais 50 mil por mês. Cara, não vai mudar. O preço vai chegar, quem paga a conta é o pobre. Sim. Só que as pessoas elas vêm para uma visão muito ideológica de assumir que, se eu tributar só quem ganha 50 mil, isso não vai me afetar. Mas não, você vai ser o primeiro a ser afetado. Cara, até só pegar essa frase que você falou, quem está falando aqui não é uma opinião política, é um especialista em finanças que estuda isso, que ensina isso todo dia. Ensina isso nas maiores escolas. Você está na maior escola, da minha visão, na maior escola de empreendedorismo ali do Brasil, ensinando isso para jovens. Quem paga a conta é o pobre. Sim. Infelizmente, no cartaz lá, vamos tributar os ricos. No discurso político, vamos punir, entre aspas, os ricos. Na ponta, na prática, a gente sabe que quem sofre com essas políticas demagógicas ou populistas acaba sendo as próprias pessoas que estão indo votar naqueles políticos que têm esse tipo de política. Perfeito. Né? Que desenvolvem essas políticas econômicas. Então, pessoal, não é minha opinião de alguém que eu leio alguma coisa ou outra e me interesso. Você é um cara que estuda isso há muitos anos e tem números, dados, análises. Eu vi vários materiais seus com estatística de percentuais. Cara, salvo engano, que mais de 75% da população brasileira tem alguma dívida. Não quer dizer que está inadimplente. Beleza, mas às vezes dívida é bom, dívida pode ser barata, é mais barato você comprar em 10 vezes sem juros se não tiver desconto à vista do que pagar à vista, fazer aquela continha ali dos juros, né, rendendo tal. Tá, mas aí tem uns 40 e tantos % que estão inadimplentes. Isso aí, ou seja, 43% inadimplente. 43% hoje do Brasil inadimplente. Ou seja, 70% e quase 80% tem alguma dívida. Isso. Certo? Então, só 20% da população não tem alguma dívida contraída. Uhum. E mais da metade das pessoas que têm uma dívida não conseguem pagar a dívida. É que são espaços amostrais diferentes. Você tem 73% da população está endividada. E aqui a dívida, como você falou, você pode tomar dívida e não ser inadimplente. Está totalmente usando a dívida a seu favor. Desses que têm a dívida, quase metade, então, estão... Aí que tá. Não, você tem 43% da população adulta total do Brasil. Esquece o outro dado. Não é 43% dos 73%. É 43% de toda a população adulta que está inadimplente. Cara, isso é realmente quase metade da população adulta. E aí, mas isso não impacta, não. Eu não tenho... Né, alguém que está ouvindo assim, não, mas eu não tenho dívida, isso não me impacta, meu amigo. Os juros ficam mais altos, o banco tem um risco maior para te emprestar, isso afeta o preço do arroz que você paga no final da... É só ir pegando a cadeia do que acontece em um país que tem um risco de inadimplência grande, que isso está na sua casa, está no preço que você paga no seu marceneiro, na sua faxineira, no seu arroz com feijão. É lógico. É do básico, não é, isso não é um problema meu. Isso é um problema de todos nós. É um ciclo vicioso. Então, existe uma taxa de inadimplência calculada pelos bancos. Eles precisam subir os juros para compensar isso, porque as outras pessoas que são adimplentes, elas pagam e compensam todas as pessoas que não são. Né? Então, no final, como é que isso impacta o consumidor? O consumidor que deixa uma fatura para pagar do cartão de crédito entra no rotativo. Isso é pago na forma de juros. Isso também tira aquele efeito econômico de que o dinheiro, na verdade, ele se multiplica, de certa forma, ali no sistema bancário. Porque eu pego o dinheiro emprestado aqui com esse banco, compro alguma coisa, deixo outra parte em outro banco. Esse banco, ele vai deixar parte do meu dinheiro ali como reserva, mas ele vai emprestar esse dinheiro que eu peguei do outro banco, ele vai pegar e vai emprestar para alguém. E isso vai. Né? Algumas bolhas no mundo já estouraram com esse ciclo. Mas isso faz parte de uma evolução econômica de qualquer país, de qualquer sistema financeiro. E você falou chama de compulsório. Existe uma taxa que o Banco Central impõe aos bancos para deixar guardado em reserva. Normalmente e uma outra que é alocada para o Banco Central. E que fica diretamente ligada a quanto que eu tenho de inadimplência, porque eu tenho que garantir que se essas pessoas não me pagarem, eu não vou quebrar. Exatamente. Então o dinheiro circula menos também.
fica mais o difícil acesso ao crédito, comprar uma casa fica mais caro e por aí vai. Isso, fica mais caro comprar uma casa, você contrata menos empreiteiros. Você contrata menos empreiteiros, é menos do peão compra lá da de obra. produção, cara, dos vergalhões, da marcenaria. Então, você desestimula a economia como um todo. Só que quem que produz o vergalhão e a marcenaria? É o operário, cara. Então, se a empresa que está contratando o operário não está conseguindo vender tanto, porque o empresário não está fazendo casa, então vai ser demitido. E aí aumenta a taxa de desemprego. E aí, sem emprego, o que a gente faz com quem não tem emprego? Fica tranquilo, cara. Você vai ter uma bolsa aqui, não fica tranquilo. Se você, a gente vai te ajudar, você não vai deixar de passar fome. O Nigro ele fez uma postagem outro dia no Instagram, eu achei incrível, que ele viu que em 12 estados brasileiros existem mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas com carteira assinada. Forte isso, hein? Pô, isso é forte. É algo a se pensar, né? Você fala... Não tem como... A questão... E assim, existem vários estudos que mostram que realmente o Bolsa Família, esses programas sociais, eles são benéficos em reduzir a pobreza. Isso é inegável. Sim. A questão é, existe muita ineficiência e fiscalização a respeito desse programa. E de outros programas também. O que causa, por exemplo, uma cegueira da gente saber se a pessoa que recebe o benefício ela é justa ou trapaceira, se ela é honesta ou desonesta. Trabalhando, se ela não está trabalhando, se ela está no mercado informal, se ela tem um filho a mais para receber um auxílio diferente, porque infelizmente isso acontece também. E tem gente morta que recebe também, né? Que não cai na conta do morto, né? Cai na conta de alguém que usa e as fraudes que passam despercebidos. Exato. E aí se rombo agora na Previdência... Não aconteceu nada. O rombo da Previdência é histórico, né? Aqui agora, todo ano ele aumenta por conta da inversão da pirâmide etária. A gente tem mais pessoas que estão dependendo de Previdência do que pessoas trabalhando. Né? E, cara, eu estou no mercado de trabalho, tendo muitas empresas, né, lá no escritório. Impressionante como que as pessoas não querem ser CLT. Os empregados das empresas dos meus clientes, eu tenho demandas assim, diárias. Cara, tem uma galera aqui que eu não consigo manter. Eles vão sair da empresa, porque a gente não contrata como PJ, porque a gente não faz isso. Por quê? Porque as pessoas começaram a tomar consciência que o pior investimento é aquele que o governo desconta de você, investe em algo que rende menos que a inflação, e um dia, se você for demitido, você pode ter acesso, ou se você quiser fazer tal coisa. Cara, mas se esse dinheiro estivesse na minha mão, eu estaria fazendo o quê? Primeiro, que aumenta meu poder de compra e qualidade de vida instantaneamente. Segundo, se eu tiver uma mínima educação financeira, pegar 10, 20% daquilo, e colocar em qualquer renda fixa, que o FGTS, 100%. Vai render mais que o FGTS. Então, infelizmente, o pior investimento para uma pessoa que trabalha é ter o seu dinheiro retido na fonte, porque é CLT, e ser obrigado a investir no investimento. E ainda mais, o FGTS ele foi criado para ele ser um fundo que consegue fomentar o desenvolvimento do país. Só que, ao cobrar taxas baixas para você pegar dinheiro emprestado do FGTS... para comprar, por exemplo, uma casa financiada, o que está acontecendo é que o trabalhador que contribui para o FGTS, ele está subsidiando a casa de alguém que antes não teria. Mas qualquer trabalhador tem dinheiro no FGTS, em qualquer classe social. Só que o dinheiro vai para o mesmo lugar e é emprestado para as mesmas pessoas. Independente da classe social também. Você não precisa ser pobre para ter dinheiro do FGTS. Você precisa cumprir alguns critérios. Pode ser um diretor de uma multinacional e exatamente. Foi demitido, inclusive construir uma mansão. Dinheiro do FGTS. Então, na prática, é quem sabe usar o sistema financeiro a seu favor, quem tem conhecimento de educação financeira que vai prosperar. É lógico que uma pessoa pobre, por não ter acesso, ela vai ter muito mais dificuldade. A gente não pode ser leviano em dizer que porque uma pessoa nasceu em comunidade, num país subdesenvolvido, com pais que não têm um trabalho estável, que não tem estrutura, às vezes inteligência emocional, às vezes até ética, às vezes pode estar preso. Falta de alimentação e aí tem uma questão biológica e cognitiva. Biologicamente, sim. Que essa pessoa ela vai estar em pé de igualdade com qualquer outra, com o Breno. O Breno, ainda que ele tenha nascido classe média apertada, cara, nunca na minha vida nasceu com essa cara fome. Boa aí, né? Nasceu com sotaque carioca e tal. Até te fazer uma pergunta. Pois é. Até uma pergunta que eu ia fazer, não, mas assim, só para dar uma quebrada. Se você ganhasse R$1
Pra toda vez que alguém te chama de o Felipe Neto dos investimentos, quantos milhões você tinha na conta? Ah, cara, olha, eu vou te falar. Eu tinha muitos milhões, velho. Eu acho que não teve um postei dia... com você essa semana, vieram uns 10 assim. O Felipe Neto dos investimentos, o Felipe Neto dos investimentos. Você recebeu 10? Eu acho que eu recebo uns 200 todos os dias disso. Mas todo dia. Desde que eu comecei... Desde que eu postei o primeiro vídeo do YouTube. Você volta no primeiro vídeo do YouTube, você vai ver comentário disso. As pessoas falando... Rapaz, mas esse aí é o Felipe Neto dos investimentos? Cara, todo vídeo tem comentário. E as pessoas, elas sempre veem pessoas novas, né? Eu quase não cliquei no vídeo. Algumas pessoas ali foi de primeira. Não, assim. essa daí você vai bugar. O Felipe Neto compartilhou um vídeo meu falando: rapaz, toda vez que eu vejo um vídeo desse menino, eu acho que é um vídeo meu perdido na Deep Web. Eu falo, cara. Vocês têm que fazer alguma coisa junto, pra ver que não é. Que são a mesma pessoa, né? Pois é, cara. Conta bancária parecida ali, número de seguidores parecido, talvez direcionamentos políticos um pouco diferentes. Um pouco diferentes. Pois é. Aí você falou do Felipe, cara. Aproveita, fala rapidamente assim, como é conviver com seu sócio hoje, Primo Rico, conhecido como Primo Rico. E outros sócios que você tem ali, cara, foi difícil no começo, cara, tô lidando aqui, sou dono, meu canal, meu jeito, faço minhas coisas. Daqui a pouco tem alguém que, você tinha o que na época? 22 anos? 22. Cara, tem alguém que vai me dar R$1 milhão por 20% da minha empresa. Opa, então esse canal aqui já vale 5 milhões? Foi isso. Cara, o que eu faço com esse dinheiro? O que eu tenho que reportar agora? A gente atende muita empresa que começa em um determinado ponto vende, e eu já deixo num pacote de serviços ali, depois que você vender, 3 meses de acompanhamento. Para quê? Para te ensinar a trabalhar com o investidor. Você não é mais o único dono e faz o que você quer e você tem satisfação para dar. No seu caso, é um cara famoso, é um cara que tem um track record absurdo, muito conhecido, muito criticado, muito elogiado, né? Haters e fãs e aquela coisa toda. Mas é um cara, uma potência do mundo digital e das finanças. Talvez um dos caras precursores no Brasil mesmo que pegava lá a prancheta e começava a mostrar por A mais B matematicamente por que faz mais sentido você começar a investir mais cedo do que investir muito todo mês, mas esperar muito para começar. Coisas básicas, assim, matematicamente mostrando, olha, é melhor você começar a investir 10 anos antes e talvez 10% do que você investiria do que esperar 10 anos e botar muito dinheiro todo mês, porque os juros compostos ao longo do tempo vai te levar até tal e no final de 10 anos você tem esses resultados. Como que foi para você aprender a lidar com essa galera? Como é que é o convívio com esses gigantes ali? Você se tornou um gigante também com o tempo, mas como é conviver com... Antes de você se enxergar, cara, eu também tô nessa galera aqui, também faço parte da galera, né? Tô no meio. Como é que era o caminho de olhar, talvez, durante um tempo de baixo para cima e bater continência, mas às vezes, cara, tem que dar meu opinião. E foi bem também. isso. No começo eu fiquei pensando bastante. Eu até cheguei a perguntar isso pro Thiago. Eu falei, cara, como é que vai ser no processo de decisão? O que você vai precisar que eu reporte para você? O que você pode ou não pode fazer? E o Thiago não foi... Isso durante a negociação ainda? Durante a negociação. Não, porque não teve negociação, cara. O Thiago, ele fez algo que eu nunca esperava que qualquer pessoa iria fazer. Ele literalmente chegou para mim e ele falou assim, Perrucho, quero ser seu sócio. Aí eu fiquei louco, né? Eu morava no Rio de Janeiro ainda. E o cara que me ensinou... Você faturava quanto na época, pode falar? Uns 50 mil por mês, na época, o canal gerava. 600 mil por ano de faturamento, valuation de 5 milhões, você projetou ali... E esse dinheiro era limpo, eu praticamente não tinha custo, né? Tinha um editor, casa... eu e um editor, então era uma margem muito boa, mas eu não tinha nenhum tipo de visão sobre como fazer aquilo se tornar um negócio de verdade. Esse dinheiro era de AdSense, ou seja, de propaganda que passava no vídeo do YouTube. Sim. E aí eu cheguei a mostrar tudo pro Thiago, né? Mas... Cara, isso não serviu para nada, porque o Thiago, ele basicamente chegou para mim, quando eu vim para São Paulo, né, quando ele veio com essa ideia de a gente ser sócio, e ele falou, Perrucho, eu não quero saber o quanto você vai pedir, eu não quero saber o quanto de equity você vai ceder, eu quero ser teu sócio, cara, me traz o contrato aqui e a gente assina. Eu juro pra você, foi assim. Eu sei que como advogado você deve se doer, né? Hoje deu uma leve azia aqui, mas... Agora, eu olho pra trás e eu falo, não é possível que isso aconteceu, cara. Mas ele foi esse cara... Será que eu pedi pouco? Será que eu podia ter pedido mais? Qual o percentual que eu deveria ter... Não, sabe o que aconteceu? Eu cheguei a pedir pra ele... Eu pedi pra ele $500 mil por 10%. E aí o Thiago perguntou, cara, mas isso vai levar em consideração tudo que a gente construir junto? Tipo, se eu colocar você para ajudar você, por exemplo, a publicar um livro, ajudar você para Ele não perguntou o que você ia fazer com o dinheiro, não?
Sim, ele pediu para eu detalhar tudo que eu ia fazer com esse dinheiro. Eu detalhei. E, inclusive, a premissa para chegar nos 500 mil por 10% foi já colocando todos os investimentos que eu ia fazer, né? E o investimento foi para dentro do negócio, aquele cash-in? Ou foi um cash-out para pessoa física colocar, cara, isso aqui é parte do que eu construí? A maior no final acabou sendo a maior parte cash out. Acho que teve 20% só. Que você Uma boa parte foi para o ali. governo também, né? Sim, que normal. tem aumento de capital. Tem forma de fazer isso melhor do que pagar ganho de capital, mas eu Na só época ensino para quem não me te contratar. conhecia, então arrasta para cima. Arrasta para cima. E aí, cara, o Thiago, ele quando trouxe isso daqui, ele veio com a seguinte fala, Gustavo. Ele falou assim, Perrucho, eu falei 500 mil por 10%. Ele falou, Perrucho, não pede pouco não, cara. Porque se você pedir pouco, você vai começar a me ressentir no futuro, porque você vai achar que... Pô, ficou barato. 10 meses ali eu ganhava esses 500 mil. Exatamente. E cara, isso pra mim me mostrou o cara que o Thiago era. Porque eu já era fã dele, mas numa negociação que envolve grana, contrato, você começa a descobrir acostumado realmente. A fazer negócio também, ele sabe que se o negócio não for bom para você e para ele, ele vai durar pouco tempo. Pois é. O E cara também que é acostumado a ter sócio. Eu tenho exato. outros investimentos ali, clientes e tal. E acontece comigo de vez em quando. Eu falo, cara, eu vou colocar aqui, ó. Fiz um investimento com um amigo, cliente, sócio também agora. Falei, cara, eu vou colocar 25% desse investimento que a gente vai fazer em conjunto, você coloca 75% e... Ele falou, não, cara, vamos meio a meio. Se você quiser que eu aporte parte para você, a gente compensa. Eu falei, não, pô, calma aí, eu posso ir meio a meio com você. Mas por que você não quer? Não, porque tem que ser muito bom para você, pô, senão você não vai dar atenção para isso aqui. Você já tem seu negócio. Você vê que a visão de quem é ganha-ganha, com certeza ele ganha mais dinheiro sendo, entre aspas, né, generoso e olhando para você, mas sabendo assim, cara, se você estiver bem e a gente é sócio, todo mundo vai ganhar mais junto. Perfeito. Você falou a chave aqui, né? Ele ganhou uma admiração inegociável, pô. Sim. Isso, a admiração que eu tenho por ele, a gente não colocou em contrato. Sim. Só que o fato dele ter agido desse jeito me mostrou, é esse o cara que eu quero estar perto mesmo. Eu sabia que, com base na experiência que a gente viver junto, eu conseguia evitar muito menos erro, passar pelo caminho muito mais rápido, porque ele tinha vivido aquilo tudo já, ele estava muito mais na frente. Então, é lógico que eu comecei a reportar, eu mando relatórios trimestrais até hoje lá para o Grupo Primo, agora mais do que nunca, depois que a gente concebeu os Jovens for Schools, né? E que tudo tá isso... acelerada a Jovens for Schools, né? Amém. A gente tava tendo uma conversa ali de, cara, mas e se vender isso tudo? Tem a apostila? Não, já tem a gráfica. Pô, que problema bom. Foi, um cara. monte de cliente novo, equipe contratando, quantos que eu tenho que contratar para cada escola que eu fechar. Exatamente. Pô, isso é uma delícia. É uma delícia, cara. É uma delícia, é um desafio diferente, mas é onde está o meu coração totalmente, né? Porque justamente, como a gente está vendo que pessoas que nasceram em condições miseráveis, dificilmente elas teriam a oportunidade em algum momento de ser dadas o conhecimento. Se a gente consegue criar um método e uma estrutura capaz de chegar lá em algum momento... Que seja acessível para essas pessoas de alguma forma. Que seja acessível, então a gente realmente está construindo um Brasil que no longo prazo pode reverter um Brasil assistencialista que dá para quem nunca teve acesso e, na verdade, ser um Brasil produtor. Construtor de riqueza. De né? riqueza. Ou seja, essas pessoas têm acesso e elas vão ter igualdade de oportunidades para conseguir dizer como que elas vão navegar a sua vida. A gente fala em português ganhar dinheiro. O americano fala make money. Fazer dinheiro. Grana. É diferente. Fazer grana e ganhar dinheiro. Até a frase que a gente usa ali, a expressão que a gente usa, ela é diferente. Você falou em longo prazo. Vamos pensar assim... Só trazendo um pouquinho mais para médio, curto prazo, 5 anos. 5 anos é curto prazo, gente. É médio prazo no máximo, assim. Não é, ainda mais em escala não nacional. Porque eu sei que no Brasil tem um pouquinho de o curto prazo é ano que vem, não é assim. Também. Cara, mas assim... Eleição dura 4 anos, né? Com o que vocês ensinam, se vocês conseguirem chegar aí a um percentual da população jovem que tem acesso a esse tipo de conteúdo, que vai saber falar de finanças melhor do que o pai, que vai saber lidar com dinheiro melhor do que a geração... Né, dos pais, o que você vê que mudaria instantaneamente no Brasil, ou muito rápido em 5 anos ali, se eles começarem a tomar, além das pessoas que eles vão votar ou não quero entrar aqui no ponto político, mas em termos de economia, em termos de Brasil, em termos de ter um ambiente de negócio, ter um ambiente de empregos, o que você acha, cara, que seria, olha, isso aqui seria um divisor de águas se a gente tivesse uma população que pelo menos metade das pessoas entendem sobre finanças? Acho que a primeira coisa seria
a alocação inteligente dos recursos. Ou seja, o que é deixar de acontecer? Talvez essa seja a coisa mais Reduziu óbvia. um pouco o consumismo do brasileiro médio? Mais do que, você viu, o próprio Haddad divulgou quantos, me fugiu o número agora, mas alguns bilhões de reais, ou então um percentual relevante, algumas dezenas de percentagem de Bolsa Família que estava sendo alocado para bets. Então, cara, como é que pode? Pô, um auxílio que é dado justamente para conseguir... Você sabe o dado de quantas vezes mais dinheiro hoje tem nas bets do que na Bolsa de Valores? Baita provocação esse daqui. Eu vi esse dado, salvo engano, era coisa de 4-1. Tem mais brasileiros. E aí você fez essa pergunta. Esse link, inclusive, eu vou pedir depois para o pessoal da produção colocar esse link desse vídeo da Paulista, que, cara, se você não tiver a fim de fazer um programa inteiro, isso tudo, assiste esse vídeo. Pelo menos assim, é o quê? Meia hora ali de vídeo? Meia hora. Cara, bem produzido, engraçado. E tem uns conceitos ali, por exemplo, você faz uma pergunta assim, você tem algum dinheiro guardado? Aí o cara fala, não. Ah, mas você sabe o que é inflação? Não. Você aposta na loteria? Aposto. E aposta em jogos? Aposto, né? Cada um, o dinheiro a gente tem que usar como a gente quer, né? Eu mereço e tal. Porque se não jogar... Mas o próprio cara, ele vai percebendo no meio da resposta ali, ele vai chegar na conclusão, caramba, eu não tenho nenhum dinheiro guardado, eu não tenho nenhuma aplicação financeira, eu fico apostando na loteria. Se eu pegasse todo o dinheiro da loteria que eu apostei ao longo do tempo, colocasse numa aplicação ao longo dos anos, quanto que isso me renderia? Exatamente. Isso é absolutamente matemática. matemática. Tela preta, né? O que você falou é essencial, Gustavo. Porque você tem aqui um processo provado que você pode fazer de aportar todos os meses para buscar rendimento. E você pode... E não precisa ser uma fortuna. Acho que é só outro tabu que precisa ser quebrado. Não, quando eu tiver rico, só eu rico invisto. investe. Cara, coloca qualquer coisa todo mês. O que você falou foram 120 bilhões de reais que foram investidos em bets em 2023, contra 420 bilhões no mercado financeiro. Então, se você pegar isso tudo, uma relação de 1 para 5, 20%... 2023 isso. 2023, hoje certamente está... 24, 25, explodiu certamente. Então, é grave, é lógico. Mas se você pega, por exemplo, jogar na loteria, qual que é a chance de ganhar na loteria? Mega Sena. 1 em 50 milhões. Então, vamos lá. Aula básica de estatística. Se cada ingresso, cada ticket da bilheteria, da loteria que você compra custa R$5, quanto dinheiro você teria que gastar para você correr a chance de ganhar uma vez? Então, se a matemática se reinar, então 5 vezes 50 milhões, 250 milhões de reais. Qual que é o prêmio médio da Mega Sena? 100 milhões de reais? Você vai gastar 250 milhões para ganhar 100? Cara, não faz o menor sentido. E corre o risco de gastar os 250 milhões e não ganhar, porque também é loteria, lógico, não é certo. Exatamente. É diferente de você colocar o dinheiro R$100 e mês que vem tem 108, Sim, 110, e os 108 rendem que viram 212 e por aí vai. Agora, se você tivesse, vamos dizer, um tempo de vida infinito e dinheiro infinito também, para cada 50 milhões de vezes que você jogasse, teoricamente você ia ganhar uma, né? Então, pode ser... A matemática diz, aqui você tem um investimento que você coloca 2,5 e volta a 1. Só que, por outro lado, se você pegasse esse mesmo dinheiro e você simplesmente tivesse a disciplina de aportar todos os meses, é inevitável. Você não iria precisar de INSS, FGTS. Uma pessoa que ganha R$5.000 por mês poderia se aposentar ganhando 20 pau, cara. Reajustado pela inflação. Se ela simplesmente se dispusesse desses R$5.000 a investir 10% todo mês. R$500 por mês. R$500 por mês. Ela teria que ter uma taxa de rendimento de 13% ao ano. Que depois uma de 30 fixa anos. Hoje, sem risco, te oferece com garantia, com Muito seguro, mais do que isso. Hoje a Selic Sim. está 15%, né, ao ano. Então, você consegue se travar a longo prazo um CDB que rende a 120% do CDI. Então, você tem 17% ao ano sem correr risco. Sem correr risco, eu consegue 17. Estou falando, se você tivesse R$500 por mês para investir 13. Para minha mãe, ela é dentista. Mesma coisa. Dentista, teve uma história de infância muito pobre, estudou na Federal, montou o consultório dela, conseguiu me dar uma vida de estudo, de coisa boa junto com meu pai ali, empresário e tal, mas autônoma. Uhum. E aí, como é que ganha dinheiro? Ganha dinheiro consertando os dentes, fazendo a estética, fazendo isso, fazendo aquilo outro. Aposentou, falou, meu filho, um consultório lá, a sala era dela, os equipamentos eram dela. Ela vendeu o consultório. Eu falei, mãe, vende. Ela estava alugando a sala para outros dentistas usarem porque ela estava aposentando. Eu falei, mãe, vende, porque você vai, esse dinheiro parado, trabalhando para você, vai render mais do que o aluguel que você tem, com as despesas, tem a depreciação, tem a manutenção dos equipamentos e tal. Aí eu peguei esse dinheiro e apliquei. Aí eu falei, mãe, tem
tantos por cento aqui. Ó, agora tem tanto. Eu vou tirando print e mandando para ela. Eu fiz o processo lá para ela. Venda fixa, bem conservador. Ela falou assim, meu filho, por que eu não fiz isso antes? Aqui, acho que eu vou vender minha casa. Tem 2 imóveis, uma casa, um apartamento. Acho que eu vou vender minha casa, porque se isso aqui tá rendendo tanto, só com o valor da minha casa eu ganho mais do que eu gasto. Eu posso viajar. Mãe, eu tentei falar isso assim ao longo dos anos, mas às vezes só nada como sentir na pele e falar, caramba, tem um dinheiro vindo, entre aspas, de graça pra mim aqui, sem eu ter que ir lá, sair do carro, me vestir de dentista, atender alguém. Ela atendia criança, né? Ama criança, odontopediatra, mas você imagina, tratar dente de criança é desgastante. Claro. Chora, briga e tal. Eu vejo assim, né, na linha que a gente estava falando, muitas empresas quebram porque não têm esse conhecimento. Muitas pessoas acabam endividadas. Eu tenho um cliente, cara, que vendeu a empresa por muitos milhões e ficou numa situação difícil de novo, alguns anos depois. Porque não soube fazer a alocação, deslumbrou um pouco, ou fez um investimento errado, apostou em alguma coisa que subiu e desceu, empatou o dinheiro em algo que demoraria para dar retorno, apesar de o retorno de longo prazo ser grande. E aí quando ele conversou comigo sobre isso, o advogado dele, eu falei, cara, mas como me explica assim? Porque é até difícil conceber, como né? eu Como isso fazia, eu faço o imposto de renda deles. Pô, mas seu imposto de renda ano passado estava ótimo. O que aconteceu de lá para cá? E aí a gente vê que algumas decisões tomadas erradas ali podem desviar completamente o caminho. Eu queria até te perguntar isso, cara. A maioria das empresas no Brasil quebram antes dos 2 anos. Você conhece esse dado, claro. Por quê, na sua visão? É falta de gestão? É financeiro? É falta de conhecimento técnico do empreendedorismo? É não fazer a conta de por quanto eu tenho que vender para sobrar alguma coisa, para fazer sentido eu conseguir pagar tudo e meu modelo de negócio parar de pé? Se tivesse que escolher uma ou duas principais causas raízes dessa quebra. Esse é um dado que a gente apresenta para as escolas, inclusive, que contratam um programa, que é 60% das empresas vão à falência nos primeiros 5 anos de vida, né? Então, é mais da metade que realmente quebra num período muito pequeno, né? E tem uma pesquisa da Forbes que mostra que são 3 variáveis principais que são fatores correlacionados com a falência das empresas. O primeiro deles é disparado, o maior deles é falta de planejamento financeiro. O que é? É você não ter um controle orçamentário claro do que entra e o que sai. Você vai associando que o que está em caixa é o seu lucro e aí você, com aquele lucro, pode se deslumbrar e colocar no bolso. Eu faço essa pergunta na palestra. Quem aqui vai investir em inteligência artificial esse ano? Aí um monte de gente. Quem aqui tem um fluxo de caixa, deve ser básica na mão? Não sabe, gente? Seu fluxo de pagamento ali... mas inteligência artificial tá todo mundo... É a moda. Tem moda, tendência, né? Mas então, primeiro falta de planejamento financeiro. Segundo, é falta de PMF. Product Market Fit, ou seja, de ter um produto... Se o seu produto você é aderente. Mas isso não precisa nem ser para um produto inovador. Pode ser tipo construir um pet shop em uma região que tem a menor densidade de cachorros per capita da minha cidade. Vai faltar cliente. Faltou cliente. Então, você acabou tomando risco para empreender com algo que não houve o devido estudo de mercado, o entendimento do perfil de público. Você deixou a desejar sobre o encaixe do produto que se oferece e a demanda por esse produto. E o terceiro é contratar gente que não está associada à competência, mas à familiaridade. Então, fazer negócio com um amigo, contratar o primo, a família, o esposo. Enfim. Ou seja, você tem pessoa que você confia porque é de época, só que ela não necessariamente tem as competências que você precisa para o cargo. Muitas vezes elas têm as mesmas competências que você. Cara, eu vejo isso na prática. Não conhecia esse dado, foi bom que você já respondeu com pesquisa da Forbes. Da Forbes, Toma aí, né? Uma carteirada. Eu vejo assim, as pessoas se formam. Isso na advocacia. Escritório de advocacia. São amigos, geralmente. Empresas. Estou lá com vários clientes. E alguns amigos de vida e em determinado momento eles brigam 15, 20 anos depois porque o que unia eles... Estou ali com um caso. Um é padrinho do filho do outro e viviam juntos e não sei o que. Cara, não faz mais sentido a gente ser sócio. Mas por quê? Se a gente é amigo na faculdade, eu falo isso muito, assim, cara, pensa bem antes de fazer um negócio com um amigo. Eu fiz isso, né? E não tenho esse sócio mais há alguns anos. Vocês são muito parecidos, em regra. Os amigos íntimos, aqueles que você convive, cara, vocês gostam de coisas parecidas, vocês têm habilidades parecidas. É difícil ter um cara muito comunicativo com alguém muito analítico, intelectual e eles serem melhores amigos. E, geralmente são 2 caras comunicativos que vão gostar de determinada coisa. Os 2 caras mais analíticos, às vezes, o cara gosta de jogar videogame, não sei, é um perfil.
outro Parecido. perfil. Então, assim, para um negócio, se você vai decidir ter sócio, tem um livro que eu amo, que é o Livro Negro do Empreendedor, não sei se você conhece, cara. Não. Ele fica ali 2 capítulos te convencendo a não ter sócio. E aí no terceiro ele fala, se você ainda tiver sócio, tá aqui umas dicas, mas explicando por vários motivos pelo qual não é necessário ter um sócio para abrir um negócio. Mas se você decidiu ter um sócio, é indicado ter alguém que te complemente. Se você é um cara mais comercial e no começo vai precisar você ir pra rua porque não tem uma grande estrutura para vender e você é um cara mais comercial, beleza, quem que vai ficar na operação e tocando o time e olhando os números? Vai ser um sócio, vai ser um diretor, vai ser um gerente? E eu vejo na prática isso, que as pessoas não se preocupam com esse tipo de habilidade. Ficam muito preocupados com a relação de ser uma pessoa de confiança e, óbvio, não dá para ter uma sociedade que não seja alguém que você confie. Se tá na dúvida, já tem certeza. Se tô pensando se eu confio ou não, cara, nem faz o negócio, nem vai, porque você já tem certeza. Mas então agora você me trouxe um dado. A Forbes mostra então, que esse é um dos 3 pilares que faz as empresas quebrarem. Exatamente, é o terceiro grande motivo. Então, existem muitas coisas que estão associadas a... Eu acho que a gente consegue, inclusive, dizer que todas elas são associadas à falta de conhecimento a respeito de como fazer negócios. Porque você vai ensinar alguém a empreender, você precisa ensinar como fazer uma gestão financeira, você precisa ensinar como criar um produto, ou então empreender no mercado fazendo a devida pesquisa para entender se isso encaixa. É preciso entender como contratar. Você tem que saber como achar as pessoas certas. Se você não souber essas 3 coisas, qualquer pessoa não vai ter negócio. Você falou de conhecimento. Quero te fazer uma pergunta bem direta assim. Faculdade ou mentoria? Tiver que escolher um dos 2. Pessoa que está com dinheiro, só dá para comprar um dos 2. Ou vou para a faculdade, ou eu faço um curso, uma mentoria, Depende, cara. Ih, responde advogado? Não, eu vou ter que aqui tirar, não pode responder depende, tá? Porque ser taxativo assim vai deixar... porque assim, vamos lá. Se você... Depende de quê? Vamos lá. Vamos lá. Eu não consigo atribuir qualquer coisa boa que já tenha vivido empreendendo que eu não fosse traçado pela origem do conhecimento na empresa júnior que eu tinha na faculdade. Tá. Então lá foi onde eu tive... Mas você saiu da medicina e fez outra faculdade? Engenharia. Fez engenharia. Fez engenharia de produção na FRJ. E aí... Lá tinha esse movimento, né, de empresas juniores, que eram alunos que abriam negócios, pagavam imposto, tinha CNPJ. Eu fiz isso na vida real mesmo, desde os 15, trabalhando, abrindo empresa, empreendendo, fiz evento, fiz... Então lá foi onde eu abri os meus olhos sobre esse novo caminho, que era de empreender. E eu não talvez eu nunca tivesse aberto os olhos sobre esse caminho se eu não tivesse vivido isso na faculdade. Boa. Então por que depende? Porque depende de como você usa a faculdade. Se você está lá só para fazer grade, aprender as disciplinas, mas não buscar ter relacionamento, ou então ir além com as iniciativas de extensão. Impressionante como que o relacionamento da própria faculdade gera negócio no futuro. Gera negócio. Eu me surpreendi com isso, acho que eu te falei, né? Na época da faculdade eu tinha uma empresa de eventos e eu fazia shows mesmo, outras coisas, não era advogado ainda naturalmente. Fiz administração, fiz direito, um pouco ali ao mesmo tempo as duas. E eu ficava com medo assim, de falar, as pessoas vão me ver como um cara da festa. Um cara que faz festa, eu tava ali panfletando, não tinha... igual você quando começou o canal. Era eu, fazia o panfleto, divulgava para as pessoas, ia fazer o evento, o menor custo possível para sobrar um caixa e tal. E, cara, por incrível que pareça, aí no final eu já comecei a estagiar, já comecei a andar de terno e tal. E preocupado assim, essas pessoas não vão me enxergar como uma pessoa séria. Porque eu sou da festa, né? Eu toco violão no churrasco da minha turma, não sei o quê. E, cara, impressionante como os feedbacks e até uma coisa da nossa autoestima mesmo, de não estar ainda consolidado, porque eu não tinha realizado grandes coisas ainda. Desses caras me falaram, cara, você vai ser um puta advogado. E isso vinha, às vezes, de um cara que era nota 9, 10 e eu tava ali 8,5, sabe? Assim, mas não, você vai ser um advogado melhor que eu. Não, cara, porque o que as pessoas associavam? Eu fazia as coisas bem feito, trabalhava duro, tinha uma coisa já da inovação ali, de fazer coisas diferentes dentro do que eu me propunha fazer. Relacionamento. Obrigado, Senhor, meu pai e todo mundo que me ajudou com isso, mas eu descobri anos depois que eu fazia algo que Dale Carnegie ensina, que esses cursos ensinam, que cara, só ser uma boa pessoa, se relacionar, saber o nome das pessoas, ser educado, se importar genuinamente com as pessoas, né? Isso é muito valioso. Cara, é muito valioso. É tão óbvio para quem já tem isso... Para quem já colhe, para quem já... Não, e para quem já vem... Eu vim de fábrica um pouco com isso. Eu tenho um pouco de sorte, um pouco do meio que eu vivi. Mas é tão óbvio que isso deveria ser o básico para todo mundo. Eu tava falando com meu filho, né, com o Gabriel. Eu falei, cara,
Ele falou assim, papai, você grava o nome de muita gente, né? Eu falei, mas eu sou ruim com o nome. Eu faço um esforço pra Breno, cara, Breno. Cara, o porteiro chama George, o fulano chama tal. E é impressionante como que, assim, depois você nunca mais esquece, óbvio. E, cara, o Dale Carnegie fala que o nome de uma pessoa é o som mais doce que ele pode ouvir em qualquer idioma. Por quê? Você se sente reconhecido, você se sente valorizado só da pessoa saber seu nome. Se você vai no restaurante e o cara fala assim, ô Breno, tudo bem? De novo por aqui? Quer sentar naquela mesa, cara, que você gosta? Vai comer o carpaccio hoje? Você fala, porra, eu sou o cara, eu sou relevante aqui. Não é um lugar que ele tá me deixando na lista de espera, né? Então, essas habilidades ali, né, na pergunta da faculdade, da mentoria, pelo que eu entendi do seu depende. Depende de quais habilidades e como você vai usar o meio que você está inserido, seja uma mentoria, um MBA, Lógico. uma faculdade, uma escola, uma empresa júnior, para fazer o seu relacionamento, seu conhecimento técnico, plantar suas sementes. Vai depender do ser humano que está por trás. Mas, por exemplo, se você analisar o contexto, uma vez que você terminou a faculdade, provavelmente é quase como é comum de ouvir pessoas dizendo, poxa, eu aprendi muito mais em cursos ou mentorias ou seminários se compilados do que quando eu estava na faculdade. Quando você diz respeito a habilidades que realmente importam. Em termos de empreendedorismo. Em termos de empreendedorismo, finanças e tudo mais. Pode ser uma faculdade eu fiz administração e Exatamente. Eu aprendi matemática financeira, eu aprendi cálculo, eu aprendi isso tudo na faculdade. Você aprendeu básico sobre relacionamentos? Aprendeu o básico? Não, nada disso. E não é uma grade. Ninguém aprende, né? Ninguém aprende. Não é uma grade tão antiga porque ela continua hoje. A gente tem escolas hoje se modernizando e, cara, corre atrás aí porque tem... Os professores estão saindo da sala de aula, montando os próprios cursos e ganhando a grana que você não repassava para eles. Também tem um movimento acontecendo. Sim. Mas se você tivesse que, cara, hoje o Breno tem o poder, caneta na mão, você vai chegar lá no MEC, a caneta é sua, falar assim, Breno, você tem uma opção de marcar X aqui. Você tem uma matéria que você vai colocar aqui. A partir de hoje, ela vai ser obrigatória em todas as escolas da rede pública, particulares, a partir de amanhã. Se tivesse que escolher uma matéria, dentro dessa área financeira que você... Né, educação financeira não vale, porque senão é muito... Não, eu nem ia falar mas o que isso. Que você falaria assim? Cara, essa matéria aqui não pode faltar. Isso vai mudar o Brasil em 5, 10 anos. Habilidades empreendedoras. O que eu quero dizer com habilidades empreendedoras? Habilidades empreendedoras envolvem não só você ter a crença absoluta de que o resultado que você cria na vida ele vem pelas suas costas. Então, o peso está sobre você. É no braço mesmo que você faz as coisas acontecerem. O famoso carregar o piano. Carregando o piano. É você aprender como gerar valor em escala. Ou seja, deixar de entender que a única forma de ter dinheiro é por meio da venda do próprio tempo. Sim. Mas pela criação de uma organização que produz e você tem parte da produção dessa organização que você criou. É você entender como abrir mão e sacrificar o presente plantando para colher lá na frente. Hoje tem um monte de meme assim, né? Até de emagrecimento. Tá relax agora, vai passar mal no futuro. Tá esbanjando agora, né, de facilidade agora, vai ter dificuldade no futuro. Dá para ter um meio termo. Não precisa ganhar uma fortuna e dizer que não sobra nada. Alguma coisinha sobra. Com planejamento você pode ter tudo. Alguma coisinha sobra para investir todo mês para começar a fazer um rendimento futuro. E por que, só para também fazer esse adendo em relação à sua menção, por que não finanças, né? Ainda que finanças seja indispensável, porque você tem muitos casos, você mesmo falou de um deles, em que a pessoa ganha muito dinheiro e aí por falta de planejamento financeiro acaba perdendo tudo. Você tem gente que ganha na loteria, no Big Brother, tem muitos casos. Tem... não sei também a estatística, mas tem uma estatística relevante de pessoas que ganham na loteria e voltam à pobreza. Olha, e não deve ser baixa, deve ser justamente relevante, né? E por que não finanças? Porque, bem ou mal, se você sabe fazer grana, mesmo que você perca tudo e você tenha a cabeça no lugar certo... Nunca mais fica pobre. Exatamente. Nunca mais fica pobre. Você pode beirar ali, isso, né, a incerteza, mas sim, você vai dar um jeito. Foi um dos momentos assim, da minha vida que eu falei assim, cara, eu não fico mais pobre. Pode acabar tudo. Eu sei dar aula de inglês. Pode acabar tudo. Eu, sozinho, consigo dar consultoria para 20 empresas e consigo ganhar talvez até mais grana do que... Só advogando, né? Isso dá uma paz de espírito de você falar assim, pô, o que tá aqui dentro, se eu não tiver um AVC, se eu não tiver um negócio, Deus me livre, né?
mas com o que tá aqui dentro, com as habilidades que eu desenvolvi, caramba, eu já consigo me manter e sustentar minha família pro resto da vida com isso. Que são, acho que você colocou numa etiqueta, num label legal assim, né? Num rótulo, né? De habilidades empreendedoras. Que não é só correr risco, não é ter CNPJ. Não, cara. Pode ser o pastelzinho da esquina, mas tem coisas ali que o churrasquinho que você vai fazer com habilidades empreendedoras que é diferente do que só assar uma carne. Né? E também habilidades empreendedoras envolve justamente o que você falou, que é a mais importante, você tratar bem outras pessoas. Entender importante de relacionamento, isso não é só para quando você vai dar um feedback, ainda que seja indispensável você saber bem fazer isso, mas é você justamente entender que, se eu sou gente boa com o Gustavo hoje, e Gustavo vibra na mesma frequência, pode ser que eventualmente... Se isso é genuíno, não pode ser fake também. É lógico. Sustentável. Mas até essa questão do fake, eu tenho muitas dúvidas em respeito a... dúvidas genuínas, né? O que a gente entende que é de interesse, do ponto de vista pejorativo, de ser interesseiro, e o que é um interesse genuíno. De você ser interessado. O Gustavo, um cara bem sucedido, brilhante, era uma pessoa que vive por princípios, que eu acredito também. Ele é uma pessoa que, no geral, eu gostaria de passar mais tempo junto. Será que eu sou interesseiro por isso? Tudo bem se você disser, cara, eu te admiro, queria tomar um café com você. Exatamente. Aí, então, existe uma questão do interesseiro de assumir que, eu não quero ser... Isso eu já ouvi algumas vezes, né? Eu fiz com você, né, Fê? Cara, meu filho virou seu fã, não te conheci antes, mas, cara, já te conheci, já virei fã também. Acho que você tem um conteúdo que agrega pra muita gente. Vamos gravar um podcast? Na cara dura, né? Você falou, vamos, você é um cara legal também, vamos. Exatamente. Sua resposta foi essa. Exatamente. Foi nem você é advogado, não, você é um cara legal, cara, vamos. E se não fosse, eu provavelmente ia falar, fala com o meu assessor ali. Não, você falou, cara, pega meu WhatsApp aí, vamos falar. Exatamente, cara. Então, pronto, esse é o exemplo perfeito. E o que eu já ouvi mesmo, cara, pessoas falando assim, Breno, mas eu gosto muito do que você faz, aprendi muito contigo, mas eu preciso ser franco com você. Eu não quero ser rico. Porque eu tenho medo de ser rico e as pessoas acabarem sendo interesseiras e eu não saber mais com quem é amigo de verdade. Sim. E a forma como eu vejo isso, cara, você fica descansado. Porque se nem você for interesseiro, o rico anda com rico, pô. Sim. Rico vai querer ter gente que pode crescer, que fala de futuro. Isso você não vai conseguir e falar, cara, vamos lá pegar um camarote ali no jogo do meu time pra gente ver. Pô, cara, não dá, eu tô apertado. Cara, vamos na Fórmula 1, não dá, cara. Acaba que você vai desenvolvendo, se conectando com pessoas que têm uma realidade com que você quer usufruir também. É normal, não é coisa de, abandonou os amigos. Não, cara, porque às vezes eles não conseguem acompanhar. Como eu não vou conseguir acompanhar determinadas pessoas que querem alugar uma Ferrari para fazer sei lá o quê, que não faz sentido nenhum para mim. Não, total. Vamos alugar um jato para fazer uma viagem no final de semana que vem para Europa. Também se esse cara, eu tinha que planejar um pouquinho para isso. Uma passagem boa, não. Vamos de passagem econômica ali. Tá tudo certo. Vou dormindo. Encontro você lá. E tal, executiva. Perfeito, essa conta, justo, cara. E, cara, eu tenho clientes que venderam negócios bilionários que têm avião próprio e não viajam só com avião próprio. Porque eles sabem, eles dão valor ao dinheiro. Então, assim, se uma passagem de ida e volta a São Paulo, BH, por exemplo, tá R$ 3.500 e, custa 15, 20 pau com o próprio avião dele ir e voltar, ele fala, não, cara, só embarcar aqui, desço lá, o motorista... Não faz sentido. Ele fala, mas você não consegue gastar o dinheiro de uma vida. Não, mas não é por isso que eu vou jogar dinheiro fora. Sim. Você vê como que é o conceito de usufruir o dinheiro, de desfrutar sem estragar. E a gente estava vindo no caminho conversando. Um jogador de futebol que ganha R$1 milhão por mês e quanto sobra? 0. O cara tá investindo tudo, tá comprando carro, tá comprando isso, joia, relógio, não sei o que. Fala, cara, mas e se você machucar e quebrar a perna? Não, tem um seguro. Mas vamos dar uma evoluída nisso, né? Eu queria te aproveitar, a gente tá falando de algumas coisas negativas também. Tem muito guru bosta que não teve resultado na vida prática. Cara, na advocacia tem uns absurdos, assim, que o cara... Vou falar números fictícios. Vamos dizer, ele fatura 100 vendendo curso de como montar um escritório de advocacia de sucesso. E o escritório de advocacia de sucesso não fatura 1. Entendeu? E aí eu fico incomodado com aquilo e tal. Lógico. E eu vejo também na sua área financeira também. Muito. Eu já ouvi muita merda de coisa que chega, assim, sem procurar. Queria que você listasse um conselho muito idiota de alguém, não precisa falar quem é, mas de alguém que tenha alguma audiência. Um conselho idiota, você fala de alguém financeiro, assim, cara, uma dica de economia
bosta que, cara, não... Vou te falar. Invista em COI, sei lá, mas vamos falar uma mais simples. Não, o que eu vejo dessa turma, por exemplo, não gastar dinheiro é pensamento de escassez. Por exemplo, você ganhar dinheiro, você precisa gastar porque você vai se posicionar. Exatamente. E é isso que vai te trazer o dinheiro. Exatamente. Calma. Exatamente. Calma. Isso faz parte de um todo. Não perfeito. sai gastando tudo. Eu acho que se posicionar legal é importante. A imagem que você passa para as outras pessoas pode gerar negócio. O cara tá aí, ó, igual até simples. Igual a rolina. Hoje tá friozinho. Mas não tem nada de errado em você investir em si mesmo. Eu penso, por exemplo, no seu meio, isso certamente é muito importante. Sim, eu não posso andar com um carro qualquer, chegar com um terno qualquer e não ter minimamente o que se espera de um advogado de sucesso, né? Exato. Assim, e eu passei por isso, cara. Eu andava vestido de startupeiro, porque eu atendia muito startup. Passei com o tempo a atender outros clientes multinacionais e tal, e eu via que, cara, não era daquele jeito que ele esperava que eu chegasse na empresa. Às vezes com uma socialzinha mais simples e tal. E sabe o que eu percebi? Dá muito mais trabalho não usar a roupa certa, não chegar já dentro ali da expectativa mínima, porque o cara vai levar, às vezes, meia hora, uma hora de reunião, até eu mostrar meu conteúdo, que eu sei o que eu tô falando, que ele pode ficar tranquilo. O cara que chegava de terno, às vezes, tinha menos conteúdo, mas fala, beleza, cara, é isso que eu esperava de um advogado, da gravata ali e tal. Exato. Só que qual que é a diferença aqui? As pessoas, elas tendem a acreditar que a única forma de passar essa imagem é gastando o próprio dinheiro. E vamos dizer que eu, na verdade, ainda sou uma pessoa nova. Você só foi com a minha cara, não tenho carreira, não sou conhecido no mercado. Se eu chegasse para você e falasse assim, Gustavo, eu marquei a reunião com um cliente que pode ser o primeiro grande contrato da minha vida. Você me empresta o seu relógio? Cara, você me empresta o seu terno? Você consegue me ajudar com alguma coisa? Pô, eu posso dirigir seu carro? Se você realmente for meu parceiro, você pode conceder, às vezes não tudo, mas algumas coisas, né? Então, existem outros caminhos e tá tudo certo, pô. Tá tudo certo. E não é pra enganar ninguém, não. É falar, cara, pô, eu não tenho roupa pra ir nessa festa. Eu preciso quebrar a barreira do preconceito. Cara, eu te empresto, vamos, tá tudo certo. Tá tudo certo, pô. Não, cara, assim, uma das coisas mais louváveis que é você gerar valor pela crença que você tem de que valor já existe. Então, quando você mostra para alguém a sua competência, você falou, você precisa passar por PPT, precisa passar por todo um discurso, um convencimento. Né? É uma dança ali que precisa ser concluída para garantir que a pessoa vai te olhar da forma como você espera. Agora, se você consegue facilitar isso, o resultado vai ser o mesmo. A única coisa que você está fazendo é dando a segurança para ela de que o que ela espera de você já é. E, na verdade, ainda não, mas na sua cabeça já é também. E não vamos fingir também, ou mentir que, cara, realmente você vai mudando as coisas que você tem acesso, e tem pessoas que querem se conectar com você. E tem clientes meus que fazem isso de maneira, eu acho super honesto que eles fazem às vezes. Que chega para conversar comigo e fala, cara, eu tenho uma empresa, eu preciso do seu serviço. Tem questão trabalhista, tem societário, tem isso, tá? Eu não tenho hoje um advogado que cuide de tudo, eu tenho, mas eu vi que vocês tal, beleza, eu te contrataria. Mas o que me fez vir aqui mesmo, cara, é que eu sei que você fomenta negócio entre seus clientes. Eu sei que você atende fulano. Eu sei dos eventos que vocês fazem. Eu quero estar inserido nesse meio, eu quero estar próximo de você. Porra, tá tudo certo. Isso é ser interesseiro? Pra mim, o cara ser honesto. O cara chega pra mim e fala, eu quero estar nesse grupo de empresários aí que você fomenta, que estão aqui dentro do escritório. Exatamente. Cara, bem-vindo. Vai ser um prazer. Exatamente. Cuidar das suas coisas jurídicas, mas também te ajudar a gerar negócio, desde que seja bom para os meus outros clientes. Eu não vou indicar você assim. A relação de interesses precisa ser uma via de mão dupla. Se só um quer absorver e sugar, então inevitavelmente um vai se sentir prejudicado em algum momento, né? Mas as premissas dos relacionamentos é que, poxa, podem ser uma coisa legal para nós dois aqui. E a questão do gastar dinheiro não é que você não vá comprar o relógio. Às vezes se for, você ganhou 50 mil reais, vou comprar o relógio que eu consigo gastar com isso. Isso eu não consigo conceber como você fazer esse tipo. Se for todo o dinheiro que você tem na vida. Se você fizesse todo mês. Se fazer isso todos os meses, que você só está investindo em branding, só está investindo em marca pessoal. Acho que você tem que ter um orçamento e uma parte vai ser realmente para você construir esse lugar, mas outra parte você vai para conseguir acumular dinheiro, ter mais segurança e não ficar naquele constante risco da ruína, onde eventualmente uma emergência acontece e você não consegue nem... Tô com um relógio, tô com um terno de 17 mil, tô com um carro financiado que custa R$500 mil, mas eu não consigo pagar, às vezes, um tratamento médico se eu sofrer um acidente, cara. Ou tô preocupado o tempo inteiro e tô estressado porque eu tô fingindo uma
ser uma coisa que eu não sou, e isso reflete em toda a minha rotina, como eu lido com as pessoas que trabalham comigo, como eu lido com meus filhos, como eu lido com a minha esposa, como eu lido com meus amigos, quanto tempo eu tenho sobrando. Exatamente. Tem ainda essa fama ou essa prática do consumismo acima. Exatamente. Agora, e o que é pior, cara? O cara que gasta tudo, mas ele sabe o que ele tá gastando, ou é o cara que não sabe com o que ele tá gastando? Eu acho que é a pessoa que faz, independentemente de ela saber ou não, se ela faz isso com o objetivo de genuinamente enganar em benefício próprio. Por exemplo, qual que é a diferença da pessoa que pede um favor para um amigo e a pessoa que está ativamente enganando? Se eu faço um curso de como vender curso e eu peço uma Ferrari emprestada, a galera dos jogos assumindo que, olha só o que eu conquistei. Se eu faço um criativo online com uma casa de um amigo dizendo que é a minha, ou então, e isso é diretamente usado para que eu venda que você pode ter a mesma realidade que eu, sendo que essa ali não é a minha realidade. Isso acontece muito nesses jogos de aposta agora. Isso, cara, eu tenho essa informação direto até a mim. Não foi alguém que me contou de terceiros. É o cara que faz os vídeos de tal pessoa, veio fazer um trabalho para mim, é meu amigo, e falou, cara, o cara alugou helicóptero, alugou Porsche, me pagou muito mais do que o mercado me paga, para ele fingir que estava jogando. Ele falou, mas como é que isso vai funcionar no helicóptero se não tem sinal lá em cima? Não, é só um vídeo fake aqui. Eu falei, rapaz, isso é crime. Isso viu? é crime, cara. Exato. Isso, como advogado quando aqui, a riqueza vendida é um meio por si próprio... Assim, joga aqui que você vai ficar rico. Não, nem ele ficou assim. Ele ficou fazendo propaganda para jogar um negócio que você vai perder dinheiro. Exatamente. É isso aí. Isso para mim, cara, estelionato. Eu acho que a distinção é a seguinte. Quando a venda da riqueza é um fim em si mesmo, ou seja, você precisa ostentar riqueza para vender riqueza, só que o motivo de você ter riqueza é porque você começou a vender riqueza que você não tinha para começar. Isso é errado. Por outro lado, quando você tem conteúdo, competência, você é uma pessoa que sabe que é capaz de entregar e você usa os recursos ao seu dispor para isso, como por exemplo no advogado, cara, isso é empreender, pô. Você vê, o Steve Jobs, quando ele foi apresentar o iPhone, a gente não sabe disso, mas o cara ele não pegou o iPhone funcional e começou a fazer. Ele pegou uma gravação de um videozinho de tela e ele foi ensaiando, simulando aquilo, né? Como legal, se ele tivesse realmente mexendo no telefone. Mas não, aquilo não tinha sido pronto ainda. Ele apresentou um conceito. Então, quando você, por exemplo, cria um e-commerce e você coloca lá no seu e-commerce foto de produtos que você não tem em estoque, mas é foto do fornecedor que você vai comprar, se o teu cliente chegar lá e adicionar carrinho e fechar a compra. Você não está enganando ninguém. Você está colocando uma foto de um produto que genuinamente você vai comprar, entregar, você vai ter, só não está no seu estoque ainda. Não está no seu estoque. E-commerce, só um parênteses bem rápido, fiquem atentos. O Google lançou já nos Estados Unidos uma ferramenta do próprio Google que você digita ali, cara, quero comprar uma blusa preta de gola rolê com meu nome escrito, bordado, e o meu tamanho é tal, e o seu carrinho de compras vai ser ali. Tem e no próprio Google? No próprio Google. Ele cortou e o TikTok está vendendo absurdamente dentro da própria plataforma. Live commerce. Está começando a mudar o perfil de consumo, é só um parêntese, porque tem uma galera do e-commerce que assiste a gente aqui. Cara, estamos quase no final aqui. Tinha umas perguntas que eu não queria deixar de fazer. Manda. Uma delas a gente fala muito sobre empreender, obviamente, a gente tem esse espírito empreendedor. Mas tem uma galera que é CLT. Dá para ficar rico sendo CLT? Dá, é demais. Pô. No longo prazo, tudo é possível. A questão é disciplina, aportes mensais. Você não vai provavelmente ganhar alguns milhões em 3 anos, como o empreendedorismo poderia fazer, né? Não como uma regra, mas sim. Ele abre essa janela de oportunidade. Mas se você risco maior, possível retorno maior. Exatamente, né? Em menos tempo. Mas na fórmula dos juros compostos, a variável mais importante é o tempo, que é o exponencial. Então, não é... Entre começar a investir logo, amanhã, pegar R$100 e colocar todo mês, e esperar o dia que eu tiver 2, 3, 5 mil reais para começar a aportar, porque aquele dinheiro lá não vai fazer tanta diferença, é muito melhor começar a investir... Com o que tem. Amanhã. Os R$100 amanhã. Pessoal, literalmente, tá ouvindo esse vídeo aqui? Pega lá o dinheirinho... Quanto que você sugere assim? Cara, do dinheiro que eu tenho, que eu ganho no mês, é o quê? 10%? Então, isso é... É relativo? É totalmente relativo, né? Porque, pô, se eu tenho uma qualidade de vida de 20 mil reais por mês, às vezes 10% para mim é pouco. Eu consigo fazer 30%, 40%. Agora, se eu ganho 3 mil reais por mês,
Às Então, vezes R$300 faz às falta. vezes é impossível, né? Porque, pô, só às vezes o custo do mercado vai ser metade Mas disso. esse cara que ganha R$3.000 por mês, se ele tiver R$50, R$50, pois é, é mais R$100 importante ele colocar esses todo 50 e mês. R$100 todo mês. Todo mês. Porque aí talvez, aqui pra gente também é óbvio o conceito de juros compostos, mas bom explicar. Os juros, vamos ali, virou 100. Vamos dizer que seja 10% no primeiro mês, vai para 110. No segundo mês, esses 10% não rendem sobre o 100, rendem sobre o 110. Então, Isso. ele vai reprocriando ali. Exatamente. Né? Ele vai Os criando filhos vão dando dinheiro, os filhos vão dando os filhos. filhos, e vai virando um negócio assim. Com o tempo, se você for fazendo isso, a projeção, a quantidade de filhos, né, que vocês... Porra, eu adorei essa analogia. A quantidade de filhos que o seu dinheiro gerou é muito maior do que aquele dinheiro inicial que você colocou, porque passou muito tempo, tem muito filho, gerando filho, gerando filho, gerando filho. E então, isso é o poder que é o que o Einstein chamou de oitava maravilha do mundo, juros compostos. Cara, então comecem a investir hoje. Isso... Vou até mudar, né? Amanhã não. Acabou o vídeo, vai lá na conta, escolhe um dinheirinho, escolhe a renda fixa da vida que seja, começa a colocar um dinheirinho lá e faz a programação, cara. Tem Pix recorrente. Coloca assim, ó, todo mês. Não sei se você sugere isso também, mas... Coloca lá, todo mês vai sair tantos reais dessa conta aqui, vai para é um boleto, cara. Pro BTG. Pensa que é um boleto que você vai pagar. Porque se você está pagando carro financiado, casa financiada, você não vai ter que pagar de qualquer jeito? Lógico. Então, pensa que o comprometimento que você tem com o passivo que você comprou, ele vai ser muito melhor para você se você também tiver para um investimento que você religiosamente vai ter que fazer. Boa. E ainda mais no Brasil, com o Selic a 15% ao ano. Você consegue travar esse investimento há 5 anos num CDB que anda 120% do CDI. Cara, esse daqui é um país de rentista, que é que faz dinheiro podendo botar em renda fixa. Mesmo com a inflação e o dólar ganhando poder com relação ao real, você ainda enxerga que é melhor hoje ainda investir, como a gente já está com a taxa de juros alta, ainda é melhor investir no Brasil com uma renda fixa do que eu dolarizar a parte lá, que vai dar 4%, 5% ao ano, ou, cara, o poder de compra que a gente perde ao longo do tempo, a partir de determinado momento é importante dolarizar. Você pega os últimos 30 anos de Bolsa de Valores brasileira. A Bolsa, não, se você comprou BOVA11, né, o ETF, que replica o índice Bovespa, ele ficou abaixo do que se você tivesse comprado um título de liquidez diária de 100% do CDI. Ou seja, a relação de risco e retorno, para mim, no Brasil não compensa. É lógico, se você fizer análise fundamentalista, estudar cada um dos ativos, você consegue passar isso. Não é a galera mais... Não é a média. Por outro lado, se você fosse um investidor brasileiro que comprou o S&P 500, que é o índice da Bolsa Americana. Exato, é o índice da Bolsa Americana. Você pode fazer isso pelo VOO, pelo SPY, que são ETFs que replicam o índice. Então, você definitivamente teria ficado acima do que você teria só no CDB aqui, no Brasil. Então, hoje, a maior parte do meu patrimônio é estrangeiro. Bitcoin também tem alguma coisa ali? Tem, mas isso Bitcoin é irrisório. Menos de 5%. Cripto, no geral, né, é meu patrimônio. A maior parte está ações estrangeiras, REITs, tem até investimentos de renda fixa dolarizados, que são justamente... Juros menores, porém moeda forte, protegida e não sofre tanto o efeito da inflação, da perda de compra que a gente tem aqui. Isso aí, exatamente. Você vê, o real ele perdeu 92% do poder de compra desde 94. Então, 94 foi em junho, começou o Plano Real no Brasil. E a gente tinha uma paridade de 1 para 1 com o dólar. Eu lembro dessa época. Você lembra dessa época, cara? Desde então... Eu fui para os Estados Unidos em 2001. Eu acho que era 1,23, 1,20 e pouco o dólar, um negócio assim. 1,30, cara. Pensar que é 6 para 1 hoje em dia. Exatamente. Pô. Hoje deu uma caída por conta dessas políticas do Trump aqui, mas é aquele pêndulo da política, né? Ele vai e volta. Então, o dólar, desde então, só teve uma direção, a gente sabe qual foi. Boa. E no longo prazo não tem por que pensar diferente. Então, eu acho que definitivamente, cara, patrimônio dolarizado é o caminho para seguir. Boa. Então, contratem a consultoria /serviço aqui do Gustavo para fazer só offshore. Os seus trusts, né? Cara, esse pulo vai ficar caro. Cara, antes de eu fazer, eu gosto de fazer umas perguntinhas rápidas no final, assim. Quem tiver 1 minuto para assistir consegue pegar umas dicas. Bora. Mas vou aproveitar também o gancho. Obrigado por ter falado, né, dos nossos serviços lá, patrimoniais e tal. Quem quiser contratar uma escola, quiser contratar Jovens For Schools, como é que funciona? É a escola que paga? É o pai que paga? Boa. Quanto custa? Não sei se você pode falar de preço ou de acessibilidade. Vamos lá. Estou tentando levar vocês, né, para algumas escolas que eu acho que faz total sentido pelo perfil das escolas serem mais modernas ali.
Mas queria que você falasse um A pouquinho. gente não tem escola em Vitória ainda, cara. Então vai ser legal. Já estamos conversando lá. Que bacana. Quero arrumar um motivo pra te levar pra lá, né? Primeiro, obrigado pelo espaço aqui, tá? De falar disso agradeço, também. Isso é o que faz a minha vida hoje ter propósito, que é poder mudar o Brasil por educação, né? Isso veio... O livro, O que o ensino não te ensina, justamente veio de um inconformismo de não ter aprendido na escola coisas que eu sabia que eram indispensáveis para a vida de qualquer empresário. Ou melhor, qualquer empresário seria... Qualquer pessoa mesmo, né? Deveria saber sobre dinheiro, habilidades empreendedoras. Sim. Ainda se for servidor público. Você vai precisar lidar com gente, com as suas emoções. E é por isso que o programa ele tem 3 pilares. A gente falou muito de finanças aqui, falamos um bocado de empreendedorismo também. Só que não é possível falar de finanças sem você considerar que precisa ter uma inteligência emocional muito enraizada. Tipo, você vai no shopping, quer comprar um tênis, você sabe que não tem reserva de emergência, mas o parcelamento cabe na tua renda. Você é furada. Então eu você consigo precisa pagar a parcela. Amigo, você tem que resistir à tentação disso. Isso é um trabalho totalmente emocional. Mas também saber lidar com gente, você conseguir ter autoconhecimento para entender quais são coisas que despertam determinadas emoções com você. O socioemocional, ele é uma disciplina por si própria. E a gente trouxe isso como um dos 3 pilares estruturantes do programa. Para saber, inclusive, lidar com o dinheiro, com as suas emoções em relação ao dinheiro. E é por isso que a gente conecta tudo. Então, é um programa, ele é integrado na sua essência, usando os 3 pilares. E são aulas na escola mesmo, na escola. Integram a grade. Então, o menino tem ali matemática, português, educação financeira, no outro Jovens dia... for Schools, né? Jovens for Ou Schools projeto de vida. As escolas um projeto dentro da escola. Então, isso. É obrigatório. Entra para todos os alunos dentro da grade. E os pais pagam algo mais por isso ou fica ali embutido já na mensalidade? Isso é um diferencial que a escola consegue apresentar como um cara o nosso que cliente tá direto, o melhor que tem no Brasil sobre seus filhos empreenderem e gerirem dinheiro. É isso mesmo. Eu quero que eles saiam da escola, eles saibam gerir um escritório médico, um consultório médico, então um escritório de advocacia. Eles vão aprender processo, vão aprender hierarquia organizacional. Cara, eles vão aprender sobre one-on-one, weekly, porque é preciso que eles entendam que eles não vão aprender isso na faculdade. Você sabe que eu dou mentoria para advogados, né? E não tem nenhuma pergunta jurídica. Tudo que eles me perguntam é como lidar, como contratar, plano de cargos, como medir, como dar feedback, como financeiro. Cara, nunca tem assim, o direito societário tal, eu posso excluir um só. Não tem nada disso, porque isso eles aprendem. O que vocês estão ensinando nas escolas hoje é o que a nossa geração, a minha e a sua, não aprenderam na escola e não aprenderam na faculdade. Agora eles têm uma oportunidade de aprender. Por isso que eu achei aquele vídeo maravilhoso quando você foi na escola. E, porra, foram vários alunos. Não foi um ou outro que estava preparado. Dá pra ver que não foi um negócio programado ali. Porque, cara, um monte de gente. E eles em pouco tempo. Você teria que ficar preparando meses ali, ensaiando resposta. E o pessoal, é tal coisa, falando do jeitinho deles ali. Alguns mais encabulados. Algumas encabuladas, outros deram uma derrapada, né? Sim. Mas é legal mostrar isso, muito né? Que bom, não é todo cara. mundo que, porra... E quem quiser conhecer o programa, entre em contato com você? Aí você perguntou, quem que paga a conta? O pai, naturalmente, ele vai ter que pagar, porque ele paga a mensalidade do filho, é pacote. Sim. Mas o nosso cliente é a escola. Então a escola paga a minha escola empresa. Te contrata. A escola nos contrata. E aí ela escolhe se ela vai absorver o custo, se ela repassa aquilo, a mensalidade para o pai, se ela coloca um markup em cima, né? E vai depender de cada escola e aí é com ela. Mas e aí procura a empresa, o Jovens for Schools. Aí para encontrar o programa, se você for pai, se você for dono de escola, coordenador, se for professor, se for aluno, você pode entrar lá no nosso site, jovensforschools.com, e lá no formulário que tem na primeira página e falar um pouquinho sobre você. De qual escola você é, onde que ela fica. Tem Instagram também? Tem Instagram, Jovens for Schools. Jovens for Schools. Então, se digitar isso no Google, Jovens for Schools, ou em português, os vai jovens... Vai aparecer no primeiro site, isso mesmo. Isso. E aí você fala se você quer conectar a gente e a gente ajuda. Poxa, você... vamos dizer que você é o Jorginho. Pô, a gente aqui veio por meio do Jorginho que indicou a escola, a gente está indo entrar em contato. Se vem de alguém que a escola já tem conhecimento, é muito mais fácil de desenvolver uma relação. Né? Você que ouviu isso, coloca assim, eu vim através do Faz ao Vivo, lá da Faz, que ele me dá mais moral ainda, entendeu? Isso mesmo, tá certo. Boa, exatamente. Não, brincadeira. Mas, bom, aproveita para deixar, cara, seu arroba também, já que você falou do Jovens for School, seu arroba do Instagram, quem quiser te seguir, você gera conteúdo pra cacete lá no YouTube também. Na verdade, o foco agora tem sido muito mais em escola. Então, a produção de conteúdo, pelo menos a forma como quando eu só fazia isso, ela acabou deixando, ficando um pouco de lado, mas ainda posto bastante coisa lá. Então, @Breno Perrucho no Instagram, Jovens de Negócio no YouTube.
Boa. Vamos fazer um bate-bola aqui. Bora. Copiado da lá de frente com o Gabi. Já viu aquele pinga-fogo? Pode resposta de advogado ou não? Não pode, depende. Não pode pode depende, resposta proibido. longa. Tá vetado, então. É assim, ó. Vou fazer uma que é tal ou tal. Ah, não, essa... Não. Bora. Depois você se explica lá. O pessoal vai no comentário, te acha. Pô, Boa. porque você falou Se que essa cair em ação cima, aqui era eu melhor me que a viu. outra. O cara caiu e tal. Bora. Mas vamos lá. E se não quiser responder alguma também, irmão? Fica à vontade, tá? Vamos lá. Renda fixa ou ações? Ações. Apostar em jogos ou apostar na bolsa? Bolsa. A bolsa não é aposta. Essa ficou fácil. É. Vender curso online ou abrir uma empresa física? Para começar curso online e longo prazo empresa física. Boa. Ser seu próprio chefe ou ter estabilidade? Ser seu próprio chefe. Ficar rico devagar com disciplina ou arriscar muito para ganhar numa tacada só? Eu não acho que isso existe. Até a tacada só é uma construção de muita disciplina do passado, cara. Então, primeira opção. Tem o que você vê e tem o que você não sabe. E tem a realidade. Investir em você ou investir no mercado? Investir em você. Faculdade ou mentoria? Mentoria, dado que você teve o aproveitamento da faculdade e também que você sabe que educação nunca termina. Boa. Essa foi boa. Muito boa. Tem que fazer o tem que adendo, fazer, né? Pô, pô, senão você fica... Cara, não, mas peraí, não posso falar isso. Aprender Excel ou aprender a vender? Ô, irmão, vai, vender. Boa. Mas Excel é importante tem que pra saber, caramba, gente. irmão. Ponto, tem que saber, tá? Tem que saber. Essa pergunta tá aqui porque é difícil. O que, Nossa, é mais, não, o que é mais importante? Mas os dois são essenciais. Infeliz essa Acho que tua poderia, pergunta, sabe? Infeliz. Ganhar 10 mil por mês com liberdade ou 30 mil por mês preso num job que você odeia? 10 mil por mês, fácil. Pô. Você usa isso pra descobrir outras coisas e ganhar mais dinheiro fazendo outras coisas que te deem mais tesão. Como é melhor para um jovem aprender finanças? Que ele aprenda isso na escola de maneira estruturada ou dar um cartão de crédito para ele aprender na prática? Escola, né? Essa aí eu fui um levantador aqui para você. Jovens for Schools. Isso aí. E é isso. Cara, muito obrigado. Né? Só deixar aqui o básico aqui, né? Se não segue ainda o canal, clica aqui. Teremos vários episódios com várias pessoas. Fica cada vez mais difícil. Os convidados vão vindo e falam, cara, quem vai ser o próximo agora, depois desse papo massa que a gente teve aqui? Muito Mas não conteúdo. fica cada vez mais fácil. Porque os outros veem que vieram pessoas boas e aceitam, né? Exato, perfeito. Pô, inclusive, qualquer pessoa que estiver dentro do meu ciclo eu puder te ajudar a trazer, cara, legal, conta comigo. Vou fazer questão mesmo. Obrigado. Você é um cara brilhante. Eu vi a dedicação que você teve para fazer todas as perguntas. São perguntas que são muito diferentes do que a gente ouve em qualquer podcast. Então, isso mostra que existe... um valor enorme em poder trazer conhecimentos das outras pessoas que você, que não vai ser o mesmo que vai ter em outros podcasts. Já que vamos fazer bem feito, já que é esse o tempo que eu tenho para dedicar, vamos fazer um negócio bem feito. Mas então, segue aí, @faz.legal no Instagram. Meu Instagram é @fonsecagustavo. Aqui no YouTube vocês já sabem como é só deixar ali, comentar, curtir, compartilhar. Ativar o sininho, isso é importante também. Vou te chamar para outras coisas, mas isso fica um gostinho de quero mais. Boa. Já quero te agradecer demais por ter topado. Vim sei da sua correria, vi lá pra gente conciliar a agenda. Estamos gravando aqui, né, no horário no frio, cedo, em São Paulo. Pegamos um trânsitozinho de 1 horinha para chegar até aqui. Amigo, a gente sempre dá um jeito, cara. Muito obrigado mesmo pela generosidade, pela abertura, pelo que você tem feito pelo meu filho, pelas crianças ali, ele e o amigo que estão ali no curso. Realmente, com todo o conteúdo que o G4 me entrega, com valor, tô lá no clube, renovei, relacionamento, negócio, cara, muita coisa boa, experiência. Ontem eu falei com eles, cara, isso aqui foi o que teve mais valor para mim e é uma trilha meio bônus, assim, que eles entregam, mas porque eu tô vendo, e para um pai, cara, é difícil explicar isso, mas eu prefiro impactar a vida dele do que a minha vida nesse momento. Então o impacto que você teve, né, ele tinha ídolos gamers, youtubers que falam sobre game e tal. Depois que ele te conheceu, ele começou a assistir vídeos de investimento, começou a assistir seu conteúdo, aí acaba assistindo outras coisas, começou a se interessar. Pô, nunca tinha pensado em fazer direito. Você tem uma empresa, mas se eu fizer direito, eu posso talvez trabalhar com você, posso ter um negócio. Começou a abrir uma caixa que eu falei, tô te devendo uma, porque o que o Gabriel ali, meu filho, que tem acesso, eu tô doido para trazer a Maia também, que é minha filha, para esse mundo. O que ele teve de ampliação da Quantos visão anos dele. ela tem? Tá com 10. 10 Aí ela anos. falou, papai, tá deixa eu ter lá. 12, né? Por enquanto eu quero fazer em inglês. Quer ser criança, né? Tá tudo bem. É maravilhosa também. Se você conhecer, você vai ver. Super autêntica.
Mas, cara, obrigado pelo seu tempo de hoje, pelo que você já impactou ali no meu filho, na minha família. E vamos falar mais, vamos fazer mais Pra mim coisas isso é juntos. música pros ouvidos, cara. Conta Obrigado. comigo, pô. Imagina. Breno Perrucho. Valeu. Foi? É isso. Boa. Cara, tem alguém esperando aí?